Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Duocast Empreendedorismo. Eu, Rafael Steffen, junto com meu amigo Luiz Machado, vamos dar sequência em mais esse episódio maravilhoso. Luiz, hoje nós estamos com duas feras aqui, os maiores hosters aqui de Florianópolis, quiçá da região sul do Brasil, e uma notícia ruim para te dar. Esses dois bons não são muito... Não é nós dois. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa aqui, né? Cara, na verdade é uma honra pra nós, né? Pô, sem dúvida. Cara, é uma honra aqui, tá com esses dois fera aqui de podcast aqui com a gente. Mas, um pouquinho antes de falar sobre vocês aí, pessoal, siga a gente ali na rede social do Cash Oficial. Claro que esse papo aqui vai estar em todos os nossos canais aí do YouTube, Spotify, Instagram, tudo que... LinkedIn também vai estar lá, então, obviamente, não tem como ser diferente, ainda mais com esses dois feras aí que a gente tem. Antes de iniciar, deixa eu falar um pouquinho do livro aqui. Boa. Pessoal, a gente vai ter o sorteio do livro ali, vai ter a foto, vocês entram ali. Então, sigam as feras que a gente vai comentar agora, siga a Du, marque um amigo para estar concorrendo ao livro aí, Sabedoria do Thiago Brunet, beleza? É isso aí. Rapaz, não sei nem o que falar desses dois, na verdade. Cara, vamos pro pau. Vou falar aqui, né? E vamos falar, vai ser o que Deus quiser aí pra gente, né? Bom, gente, para nós é um prazer enorme ter vocês dois aqui com a gente. Fermento, né? Hoje tem o podcast aí, Sem Groselha, podcast que é o mais visto aí do sul do Brasil, né? É isso mesmo, né? É isso. É isso aí. Temos o Jimmy aqui também, de Jogando para a Plateia, né? De um prazerzão estar com a gente aqui. Cara, a gente não tem nem palavras para agradecer o tempo de vocês, de vir bater um papo com a gente, nossa humilde casa aqui. E conseguir juntar as duas feras. E juntar, exatamente, cara. Trazer os dois num só. Dois leões na mesma jaula. Numa edição. Nós no mesmo Dois leões na mesma jaula. Eu falei que nem tô tomando água aqui. E detalhe, o Luiz ainda comentou no início, cara, se a gente derrubar esses dois, a gente toma conta. Não, vamos aprender junto, cara. É um prazer estar aqui com vocês, trocar uma ideia sobre a cena Muito de feliz, podcast, falar sobre comunicação, sobre empreendedorismo. Fico muito feliz de estar nessa mesa aqui, vai ser bem legal. Legal. Obrigado pelo espaço aí, obrigado pelo convite. Muito da hora estar aqui, ter o espaço de falar. E estou disposto a... Hoje tu tá do outro lado da mesa. Do outro lado. Estou disposto a responder tudo que perguntarem. Né? A conversa da noite hoje é sobre o mercado de podcast, né? Por isso que nós chamamos quem entende. Quem entende os melhores hoje, né? O que a gente aprende, cara? E eu acho que a primeira pergunta para qualquer um aí para iniciar é o que faz um podcast dar certo? Ou como fazer um podcast dar certo? Tá aí a pergunta de $1 milhão. Exatamente. Já começamos com essa, né, Fermento? Eu acho que já começa assim, todo mundo acha que primeiro lugar é fácil, né? Então eu acho que já começa meio que... O que começa a fazer dar certo é destruir a ilusão que as pessoas têm, em primeiro lugar, de que é fácil e de que elas são interessantes, né? Porque a pessoa pensa, não, se eu fizesse um podcast com meus amigos, as histórias que a gente tem é foda. Porque o Marcão, um dia ele transou atrás da van, não sei o que ele vai contar lá, aquilo vai viralizar. Cara, ninguém quer saber. O pessoal quer saber fofoca, ou de famoso, ou quer saber papo interessante. Então eu acho que ter essa consciência, essas duas primeiras coisas, né? De que, se você já não é famoso, você já não é interessante, você não é interessante, não vai ser interessante num podcast, não existe uma mágica que faz ser interessante. E a segunda coisa é saber que é muito trabalhoso. Eu acho que talvez seja um dos formatos de conteúdo de tudo isso. mais trabalhosos que tem de existir no YouTube, né? Pela quantidade de câmeras, de edição, de operação. O pessoal brinca comigo, né? Os meus amigos, tu ganha dinheiro conversando. Aí eu falei, cara, tu não imagina o que tem por trás pra isso aqui rolar, né? Esses pontos que o Fermento trouxe são muito importantes. Existe realmente essa ilusão na cabeça das pessoas, porque se tem uma visão de que as coisas na internet acontecem de forma fácil. E sim, tem pessoas que viralizam, que se consolidam de forma espontânea. Muitas delas desaparecem depois desse hype. Algumas conseguem se reinventar e se manter na internet. Mas o que faz um podcast dar certo, na minha visão, respondendo diretamente a questão, é você primeiro ter um propósito muito bem definido para o conteúdo que você vai construir e falar sobre algo que você se identifique, que você queira aprender ou que você tenha propriedade para falar. Se você não tiver propriedade, que você queira aprender sobre esse assunto. Eu acho que isso é premissa, porque aí as pessoas elas não vão se conectar com o teu conteúdo necessariamente. Elas vão se conectar com a energia que você tá botando naquilo que você tá falando com seus convidados. É isso que gera conexão. Isso é bem importante. Uma coisa que o Fermento até comentou,
que eu escutava direto também. Os amigos até de infância, antigo. Cara, vamos juntar a galera lá, nossa turma, vamos bater um papo lá e tal. E uma das coisas que eu escutei e trouxe para mim do Marçal, que é amado e odiado hoje no Brasil inteiro, o pessoal no curso dele sempre fala, eu queria contar minha história. Ele sempre diz, cara, ninguém aqui tá interessado na tua história. Então, exatamente. Exatamente. Então, quando a gente vê assim, o pessoal mais chegado, vamos lá no teu podcast lá para falar tal coisa. Cara, ninguém tá interessado em tal coisa. O pessoal hoje quer coisa relevante, ou como você falou, quer um famoso, um conhecido, um âncora, alguém que puxe, ou algum assunto muito nichado, muito pertinente a uma determinada área que vai fazer com que gere uma determinada audiência, né? E não simplesmente botar 4 louco numa mesa e ficar falando papo de boteco, né? Sim. E aí, acho que como ele trouxe à tona, o que vai fazer dar certo, uma das características, eu concordo com ele, é essa autenticidade. Tu tem que trazer a tua cara. Porque se é só mais um podcast, né, que não tem cara, que é só uma mesa genérica, que o convidado que o host não impõe um pouco da opinião, que o host não tem uma interação diferente, vira só mais um espaço pro cara falar. Sabe o que eu acho? Esse negócio da opinião, da interação do host, eu acho muito importante, porque diferente de uma entrevista, o podcast é uma conversa. E conversa é a opinião dos dois lados. É um ping-pong. E a entrevista não. A entrevista o cara só pergunta e escuta, né? Sim. E essa é a grande diferença. E aí quando tu põe a tua opinião, tu tá botando o teu tempero em cima do programa, as tuas ideias para gerar uma discussão, para que aquilo traz muito da tua imagem, do teu jeito, do teu relacionamento, e aí que tu começa a criar uma comunidade tua, que as pessoas começam a seguir mais o programa do que o convidado, né? Tu traz convidados interessantes, é claro, mas tu começa a ter uma comunidade, e isso que faz com que o teu podcast comece a gerar interação, conexão e relacionamento, né? Cara, a internet é tudo sobre cauda longa, né? Quando entrei no mercado digital em 2009, o primeiro trabalho que eu desenvolvi, eu tinha uma agência de marketing digital de fazer muito SEO. Então a gente estava discutindo muito as questões de como as páginas se ranqueavam no Google, nos buscadores, como a coisa acontecia. E começou a rolar o fenômeno da cauda longa, né? As coisas se nicharem e a gente tem uma grande quantidade de informações ali catalogadas. E isso também aconteceu com o podcast. Podcast, no início, tinham poucos falando sobre assuntos mais genéricos. E cada vez mais eles foram se nichando e se especificando. Então, hoje, você ter uma estratégia de podcast, ou você é um negócio e você quer ter uma estratégia de podcast para se posicionar e construir uma comunidade, uma audiência para esse negócio, ou você é alguém que quer gerar uma comunicação e vai desenvolver um negócio a partir dessa comunidade. Eu tava vendo agora, né? A gente tem, por exemplo, o YouTube. O YouTube tem planos pagos, então quem assina o Premium não vê anúncio. O anunciante não consegue chegar no cara que é Premium. E o cara que é Premium, por lógica, ele tem mais poder de compra, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Então esse público tá mais inacessível. O Instagram deve lançar agora uma ferramenta de a pessoa pagar para não ver mais conteúdo publicitário. Então, cada vez mais a construção de uma audiência própria é uma premissa para quem quer se posicionar no mercado. Você ser dono da tua própria audiência e parar de construir em terreno alugado, né? Cara, isso é uma coisa que é interessante. A gente vê hoje os maiores podcasts do Brasil, não é nichado. É assuntos abertos. O de vocês aí, pelo o que eu conheço, também segue um pouco nessa linha aí. Não sei se eu tô errado, me corrija. Como é que vocês veem isso daqui para frente, cara? A ideia do podcast em si, do mercado de podcast em si, tá valendo mais a pena fazer programas mais nichados? Tá valendo a pena fazer aberto? Ou depende muito de quem tá tocando? O que vocês estão enxergando para frente aí? Cara, é que assim, ó, cada um tem que avaliar a sua situação, né? Porque pode ser que a pessoa que esteja assistindo isso aqui agora, ela esteja pensando, eu vou assistir esse episódio com o propósito de fazer um podcast. Meu podcast. E a situação agora é completamente diferente do que era 3 anos atrás, quando a gente começou. E mudou muito. Completamente. Então, pra gente que acredito que já tenha se estabelecido, de certa forma, já tenha construído,
não importa tanto o assunto, porque a gente já tem esse branding, já tem a comunidade. Perfeito. Então eu já tenho um estilo lá que hoje eu consigo entrevistar 80% dos assuntos. A característica em comum do Sem Groselha é ser sem groselha, é ser um papo profundo. Então sabem que eu vou receber um cara que é um filósofo ou se eu vou receber uma atriz pornô. Eu não vou falar com ela de baboseira, cara. Eu vou falar, quais são os aspectos psicológicos do teu trabalho, como que isso repercute na tua família, como que a sociedade vê isso. É um papo mais profundo. Essa é a característica comum. Nossa. Então, mas para uma pessoa que vai começar hoje em dia, já é outro cenário. O cara, ele começar do zero a ter ascensão pelo podcast, eu vou dizer sinceramente que eu nem recomendaria. A menos que o sucesso que ele quer, né, aquilo que tu falou, como ter um podcast de sucesso, não seja sucesso necessariamente em visualizações. Porque o cara pode ganhar dinheiro, o cara pode construir branding, pode vender produto, pode fazer muitas coisas sem ter milhões de views. Sim, sem dúvida. Que acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto daqui a pouco. Claro, justamente, que é a construção da comunidade, né? Isso. É melhor. Porque, por exemplo, se eu tenho. O nosso aqui é mais de empreendedorismo, e por isso que a gente está falando do mercado de podcast, né? Não adianta eu chamar alguém, sei lá, um global que vai falar de novela. Ou seja, todo o pessoal que segue a gente segue por uma questão de negócios, empreendedorismo. Vou botar um cara, por mais que seja famoso, vai atrair outro público, que aí vai cair na nossa página, vai ver, cara, eu tava buscando novela, eu não tô buscando. Então não vai seguir, não vai criar comunidade e não vai te dar uma sequência, um retorno em cima do negócio, né? Sim, então, para nós é muito importante e por isso que a gente mantém realmente o público mais nichado para ter esse retorno. Nós não começamos há 3 anos atrás, nós começamos em outra época, mais recente. Então, para nós, a gente entendeu que a gente teria um resultado mais próprio. Mas realmente depende de como é que cada um E a nossa maior dificuldade hoje que a gente percebe que a gente tem quando a gente fala sobre empreendedorismo é algo hoje bem sério, inclusive em alguns assuntos, porque tem pessoas que querem colocar uma empresa, querem abrir, querem saber como é que funciona, né? Como é que foi. A gente coloca um empresário pra gente conversar, ele vai dizer toda a história dele, para dizer, não é fácil chegar onde a pessoa chegou, no sucesso que chegou. Só que muita gente não quer saber disso. Inclusive, a gente sempre fala bastante sobre isso, assim, principalmente novas gerações, agora querem tudo pra ontem, né? Querem que aconteça amanhã já, eu quero ficar rico pra amanhã. Então vou lá, vou dançar, fazer isso aqui. Não querem seguir, fazer algo a mais ou que seja mais burocrático pra fazer. Então a gente percebe que quando a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre empreendedorismo, a gente vê também que as interações são baixas. Daí quando a gente vem um assunto que é nada a ver, às vezes, com coisa, a nossa interação é lá em cima. Sim. Então, às vezes, a gente vê, a gente tá no negócio de empreendedorismo, vamos manter isso, que sempre foi a nossa essência, na verdade, né? 2 empresários fazendo um podcast, não podia ser nada diferente disso. Mas a gente sente que é muito difícil atingir um público de hoje, da atualidade de hoje. Talvez, muito tempo, alguns anos atrás, atingia mais esse público hoje, né? E hoje a gente sente bastante dificuldade nisso. É que o que eu vejo, né, Luiz? O mercado hoje, ele tem uma característica de consumir conteúdo raso, de fácil consumo. Perfeito. Então você vai para conteúdos mais sensacionalistas, para fofoca de famoso, para treta que aconteceu, e isso é um conteúdo de conhecimento geral. Isso é tipo a novela das 8, é o Jornal Nacional, né? Todo mundo assiste. E é justamente o que a gente falou sobre nichar. Querendo ou não, o empreendedorismo é um nicho. Porque isso é um assunto que vem sendo trabalhado mais recentemente nas narrativas de internet. Tem muito conteúdo, tem muita gente falando sobre o assunto, mas não é algo que começou há 30 anos, né? Começou mais recentemente. Então isso faz com que esse seja um conteúdo ainda que está permeando o consumo geral. Isso que o Fermento falou é interessante, né? Trago uma atriz pornô, eu não preciso falar do que ela faz na cena. Exato. Eu posso falar de outro viés dela, de outro prisma. Aí deixa pro pagode da ofensa. Exato. Cada um tem um posicionamento. Isso aí. A gente recebeu, por exemplo, ex-BBB no Jogando Pra Plateia, né? Fizemos algumas conversas. Todo mundo queria saber de como aquele cara foi eliminado, ou a treta que aconteceu dentro da casa. Beleza, isso seria um assunto para um outro perfil de podcast. Perfeito. Lá no Jogando Pra Plateia, a gente falou, o que você fez com o prêmio? Que negócio que você abriu depois? Isso te deu resultado em termos de imagem? Conseguiu construir teu brand pessoal? Então, a nossa convidada foi conhecida por um outro prisma. Legal. Né? A gente fez isso com o André Santos. Foi o que eu me lembrei também. A gente falou muito pouco sobre futebol, brincamos um pouquinho, sou colorado, então a gente brincou assim, eu fiz muito bom em vocês e tal, né? Mas a maioria foi sobre
como o futebol ajudou ele a ser empresário que ele é hoje, das empresas que ele tem, né? Foi bem legal. Então, assim, foi algo que as pessoas conhecem o André Santos como jogador de futebol da seleção brasileira, do Corinthians, Flamengo, mas ele como empresário em si, pouca gente conhecia. Então foi bem legal, a gente mudou. Só que eu acho que o maneiro é sempre ter essa consciência de que quando tu tem um podcast mais nichado ou de um assunto que exige um nível de consciência melhor pra acompanhar, tu não tem como competir com outro tipo de assunto. Não, exato. Tipo, eu sei que mesmo que em algum momento eu tenha 1 milhão, 2 milhões de inscritos, eu não vou conseguir competir em audiência, visualização, patrocínio, etc. com o Podpah. Porque é uma base da pirâmide, cara. É o povão que quer ouvir do MC não sei o quê, que fez não sei o quê. É outra. Mas eu acho que pro modelo de negócio, o importante é tu conseguir construir. Não adianta ter 2 milhões ou 8 milhões como ele tem e remunerar em cima de 10. Então, se tu cria teu nicho, tua comunidade, tu não precisa ser gigante, desde que aquela comunidade tal remunere o suficiente para. Cara, é que existe essa... Todo mundo quer alcançar a fama absoluta, né? Então a gente tem a triste mania de olhar pro cara que tem a maior visibilidade e entender que o sucesso só existe naquele lugar. Que o sucesso é só aquilo. E o sucesso acontece muito antes daquele lugar. E às vezes nem aquilo vai ser um sucesso pra ti. Então eu conversei com pessoas, por exemplo, que são produtoras de conteúdo para internet, tem uma comunidade de um nicho específico. Conversei uma vez com um especialista em fundos imobiliários. O cara totalmente low profile, aparece pouco, mas tem uma estrutura que ele faz um relatório de assinatura para as pessoas que querem conhecer sobre investimento em fundos imobiliários. Esse cara tem lá 5 mil assinantes a R$100 por mês. Porra! É isso aí. É isso que nós estávamos falando. Sabe? Mas eu quero ter 8 milhões e não remunerar E o cara nada. anda na rua, ninguém sabe quem ele é. Só que assim, ele tem um negócio viável. Ele encontrou o nicho dele. Recorrente. Ele se viável. posicionou, ele tem o business dele, Por cara. isso Ninguém tá incomodando que ele. quando alguém fala, tipo, vale a pena, como fazer um podcast dar certo? Bom, talvez o dar certo seja fazer ele te dar uma renda. E um movimento que eu fiz, assim, ao longo dos anos e que talvez tu tenha feito também, talvez vocês vão fazer, ou vocês nem vão fazer porque vocês já são mais inteligentes como empresário, vocês já sacaram o negócio. Mas eu era novo nesse mundo. Primeiro, eu fazia o podcast meio que por hobby, por amor, assim, queria fazer um negócio virar. E aí começou a entrar dinheiro. Eu falei, opa, vou ficar rico com AdSense. E daí eu falei, cara, não vou ficar rico com AdSense, não tem como. Aí eu olhei e falei, bom, se alguém tá pagando pro YouTube pra anunciar no meu vídeo, quer dizer que eu posso tirar o YouTube da jogada e ganhar dinheiro direto do cara. Vender anúncio direto. Vender anúncio direto. E aí eu falei, opa, vou ficar rico vendendo anúncio direto. Peguei todas as marcas de camiseta, não sei o que, fizemos um episódio valendo uma nota, tal. Eu falei, opa, dá dinheiro, mas não vou ficar rico fazendo isso aqui. E eu falei, bom, se alguém tem um produto e paga pra anunciar no meu vídeo, por que eu não posso ter o produto? E aí foi onde o jogo mudou. Que daí a gente nem tem mais patrocínio hoje. Hoje a gente cobra uma nota porque tem que valer a pena pra cobrir do meu. Claro. E os podcasts, alguns fizeram isso, outros não, né? É que a galera ali, tipo, Podpah, Flow, eles vão pra uma outra linha, assim, né? Eles querem mais entretenimento e tal. Mas isso aí foi a jogada que foi game changer pra gente. Esse business model é bem interessante e o pessoal de Hollywood explodiu e virou de milionário para bilionário, alguns atores fazendo isso. Eles começaram a comprar empresas de whisky. Tequila, tu viu isso aí, né? E eles botavam a imagem deles para vender e aí saíram de milionário para bilionário e ao passo que um artista, só sendo artista, mesmo se for em Hollywood, dificilmente chegaria naquela época bilionário. Cara, porque assim, ó, tem um negócio que precisa ficar claro assim na cabeça de quem tá escutando a gente, que a pessoa, o consumidor, ele pode comprar a mesma coisa de qualquer um. Ele pode comprar a tequila de qualquer pessoa, ele pode comprar o aprendizado para fazer um podcast com qualquer pessoa. Só que ele vai comprar daquela pessoa com quem ele tá envolvido. Então, a hora que tu construir uma comunidade, tu tem uma audiência que confia em ti, que tem um relacionamento, e tu consegue manter esse vínculo forte, tu é capaz de vender qualquer coisa para essa audiência, construindo isso, sabe? Então, o grande jogada, que é uma coisa difícil de fazer, é construir a tua audiência. Esse é o trampo. Assim, o trampo é construir uma audiência. Exatamente. A hora que tu construir uma audiência, que tu tem uma comunidade ali de 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, aí é que tua vida mudou. Pegando esse gancho aí de remuneração, cara, como é que o Fermento meio que deu ali um inicial ali, como é que vocês avaliam a questão de remuneração baseado em cima do podcast em si? Quais são as ferramentas que vocês usam, o que vocês usam para tentar remunerar e fazer valer a pena? Tipo, como é possível ganhar dinheiro com um podcast? Exato.
Eu acho que esses 3 caminhos, né? Ou tu ganha do AdSense, só que tu tem que fazer muita view pra tu irrisório, ver. né? Assim, Eu acho que, só um parênteses, eu acho que o retorno do AdSense, ele vai vir depois, não no início. por último. Por parece, último. né? E aí a exato. gente busca às vezes no início. Quando tu já meio que não precisa mais. É isso aí, né? Porque é aí que tu começa a ter mais views. É que depende, assim, ó. O AdSense, vamos supor, o AdSense te dá 30 mil reais por mês. Pô, 30 mil reais, tá bom? Pra fazer um podcast? Depende. Gente, é. Se tu tem uma equipe de 10 pessoas pra fazer, tu já se fudeu. Sim. Já não paga a conta. Não paga. Não paga. Agora, se tu é um youtuber sozinho, que com o celular no teu quarto, um ring light, tu faz 30 pau por mês, pô, tá maneiro. Mas daí é que é Ganha diferente. salário de executivo, né? Eu tava vendo também sobre esses assuntos também, buscando tanto no Podpah e no Flow, mecanismos de modelo de negócio para remuneração, e principalmente o Flow, não sei se o Podpah já chegou nesse nível, acho que sim, mas o Flow, em termos de business model, eles criaram agora um hub de negócios. O Flow é uma holding, e dentro da holding que eles criaram vários braços, né? Então eles têm lá o e-game, eles têm... Virou uma emissora, né? Exatamente, uma emissora. Então eles foram para um nível ainda acima de remuneração, né? Eles estão com a última vez que eu vi, estava com 120 pessoas. E tanto é que rolou aquela treta lá no começo do Podpah ter nascido dentro do Flow, porque aquilo era meio que uma sociedade, uma isso aí, parceria. isso aí. Aí o Flow começou a decidir no modelo, não, vou contratar os meus hosts, o apresentador não vai ser funcionário, não vai ser mais empreendedor junto, né? Não vai ter negócio. E é um modelo, é um caminho para crescer. Agora, o meu ponto, assim, que eu acho que é importante trazer para mesa é que o podcast, ele pode sim ser um negócio por ele mesmo, ele vai te dar resultado, você pode ter patrocínio, pode ter AdSense, pode criar alternativas, mas ele essencialmente vai te entregar mais resultado se ele for um catalisador para um negócio que você tem. Concordo Então, 100%. Ele é uma ferramenta, o podcast ele é uma ferramenta, ele pode ser um negócio por si só, mas ele não vai deixar ninguém rico, é o que o Fermento falou, não é o que vai mudar a tua vida. Eu estava assistindo do Alfredo do G4, e ele estava discutindo com o Thales Gomes, o sócio dele, sobre manter o podcast ou não. O Thales queria cortar e Sim, o Alfredo queria manter. E daí o Thales, essa porra aí dá 600 mil por ano, quando muito, e nós estamos perdendo o teu tempo em cima disso, vale muito mais do que esse dinheiro que nós estamos... E aí o Alfredo chamou ele, foi no meio do treinamento. Quantos aqui escutam o nosso podcast? Acho que 70%, 80% levantaram a mão. Aí ele falou, olha aí, cara, esses caras estão aqui, grande parte... também por causa dos conteúdos que ele assiste no podcast. Isso então é muito também cruel, cara. tem uma remuneração indireta em cima do podcast, que não é numérica, não é quantitativa, mas como o Jimmy falou, te remunera em cima de um outro business que tu E faz tem, né? network. Né? Cara, e assim, ó, isso aí é foda também. isso aí é branding, cara. Só que isso é muito cruel, porque o branding, ele é muito difícil de ser medido. Total. Porque ele é muito intangível. Então, às vezes, o cara, ele viu um anúncio teu do tráfego pago, viu uma vez. Depois ele viu um post orgânico no Instagram, e depois ele assistiu um podcast teu e comprou. Beleza, ele teve uma jornada ali de compra e finalizou o negócio. Tem um funil ali. Só que essa visualização, essa consciência indireta, que é o cara se conectar contigo através de um podcast, é muito difícil ser medida. Porque muitas vezes tu chama o cara, tá, mas conta pra mim que tu me viu pelo meu podcast. Às vezes o cara viu, só que ele não se lembra. Ele não vai dizer pra ti, vai marcar na caixinha Levi no podcast, sabe? Exatamente. E tem um outro fator, cara. Hoje o maior ativo da internet é a atenção. Então, você reter a atenção das pessoas é o maior desafio que todo mundo tem. Tu tem que ser o mais sensacionalista possível num corte lá nos primeiros 2 segundos pra chamar a atenção do cara. Pra manter a pessoa ali. Tu fazer o cara ficar 1 hora te escutando é um ativo absurdo, sabe? E assim, ó, tem outras formas mais básicas, eu acho que, vamos supor, o cara que tá querendo começar de monetizar o podcast, que é oferecer o serviço pro convidado, que foi uma coisa que a gente tem uma perna da empresa que faz hoje. Hoje a gente desdobrou assim em 3 empresas, né? A gente desdobrou do podcast, saiu uma pra cá e mais uma pra cada lado, e daí o podcast faz o que o Jimmy falou, catalisa as outras, né? E uma dessas pernas é justamente prestar serviço pros convidados. Então eu chamo lá o cara, no dia que ele gravou o episódio, já vem a outra empresa e já oferece, cara, ó, o episódio tal, a gente viu aqui que tem tantos cortes que ficaram bons, esse é o nosso padrão de edição, a gente cobra tantos mil pra editar, dá pra postar em collab, não dá e tal, e já é um negócio que gira uma grana significativa. Então, uma pessoa que tá no começo, ela pode oferecer isso? Porque já que ela vai gravar e o YouTube não tá pagando nenhum puto pra ela ali nos primeiros meses, pô, vai lá e oferece pro cara, eu faço aí a R$30 cada corte teu. Sim.
Ali. Não sei o que o acha, cara, mas a gente fez exatamente isso também, jogando pra plateia. E tem gente, cara, que vem no podcast não pelo episódio completo, vem pelo corte, cara. Ah, sim, tem vários convidados que... O foco ele do já cara é vem o corte. pensando no que vai falar pra fazer o corte. Isso, já Não, tem mas claro, total, o cara vai preparado. Tem, claro, tem gente que vai no nosso com um roteiro. Não sei quem que falou isso, um roster, eu tava vendo assim, eu já defino, já vejo quem é os convidados palestrinha, que já vem com o roteiro já para dar palestra para poder os cortes já mentalizados para tirar corte. Uns traz o celular dele, já bota aqui, já começa a gravar junto. Sim. É, o normal. É porque, na verdade, ali o lance é produzir conteúdo. Claro, exato. Então, A ideia é essa. é um ganha-ganha, né? Ganha-ganha-ganha. Que a audiência ganha, o host ganha e o convidado ganha. Acho que não tem... Essa é a receita, né? Esse é o jeito de fazer. Cara, e como é que é a estrutura? Hoje vocês estão aqui, viram a nossa estrutura e tal, que a gente tem, equipe ali e tal. Como é que é a estrutura de vocês hoje, nos de vocês? Vocês têm aí uma equipe de comercial, tem uma equipe técnica, tem uma equipe de criativos, tem uma equipe de corte ou é meio que vai trabalhando no dia a dia? Como é que é? Quer começar? Cara, no começo, assim, quando a gente começou a gravar, a gente tinha uma estrutura muito enxuta. Então, basicamente, era eu, o Ferrari, né? Apresentando como hosts. E a gente tinha um editor, que fazia a parte ali da infra, corte, gerenciava ali a parte de produção. Legal. E aí depois a gente foi expandindo isso. Daí depois a gente já trouxe um social media para ajudar a gente na parte de distribuição dos conteúdos. Eventualmente a gente contou com pessoas para atender demandas específicas. Então, cara, só para cortar um volume ali maior de conteúdo por um período, ou alguém para fazer o copy e a redação por um determinado período. A gente foi expandindo ali para atender essas necessidades, né? E a gente começou fazendo uma coisa muito incipiente, assim, muito rudimentar, né? Gravando com webcam, fone de ouvido, usando como microfone. E foi expandindo. Daí a gente chegou a ter estúdio próprio montado, com toda a infra fixada, assim, né? Um negócio bem, bem profissional. Depois a gente foi mudando para uma estratégia mais volante, assim, ó. Porque a gente viu que a gente precisava muito ir até a oportunidade de conteúdo, sabe? Isso aqui em Floripa às vezes peca um pouco, né? A gente fica meio engessado não é assim uma ponte aérea, uma conexão que, principalmente vocês que já estão, acho que 3 anos mais, começa meio que... O de vocês é mais amplo, então tem muito mais oportunidade, mas a partir de um tempo começa a talvez saturar um pouco o pessoal local e tu tem que achar alternativas para trazer gente o cara fora, pra cá, né? ou tu vai... trazer gente fora, né? Isso aí também é uma outra desafio, talvez, do negócio. Cara, ainda não é assim, tem lugares piores, né? Eu já dei consultoria pra podcast lá, as mentorias, assim, gente que tá no interior do Paraná. Porra, velho. Ninguém vai, velho. Floripa é um lugar convidativo, né? Tem claro, isso. Floripa, uma vez por ano todo mundo vem. Exato. Até o Neymar vem. Aí esse cara do interior tem que fazer o quê? Ele tem que construir uma audiência na comunidade dele. Isso. Pegar os caras da local, cidade dele e começar a fazer todo mundo... Mas eu acho que não faz sentido, porque o YouTube é o YouTube. Sim, tem uma visibilidade nacional. Tipo, a audiência do Sem Groselha é de São Paulo. Sim. Floripa é, sei lá, dentro dos padrões, né? Então, e esse cara, como é que ele vai direcionar lá? Aí fica trazendo assunto local, eu acho uma merda. Eu digo pra ele trabalhar com o que ele tem, né? Porque no Jogando pra Plateia a gente descobriu uma coisa, a gente também tinha essa visão, né? Pô, já não tá em São Paulo, e agora, né? E, cara, a gente começou a gravar com as pessoas daqui que não tinham aparecido ainda, não tinham ido pra podcast, não tinham falado, e a gente encontrou histórias muito tops e caras que foram inspiração pra quem tava assistindo e que as pessoas da cidade não conheciam esse cara da própria cidade. Olha só. E vários casos, cara. A gente fez um episódio, por exemplo, com o Halvin Bazon, ele é fundador da Só Prata. Todo mundo conhece a Só Prata aqui em Floripa, né? Loja de prata. A história desse cara, como ele importa prata, onde ele ia comprar prata na Ásia, os negócios que o cara faz, é impressionante. Só que ele é um cara que não tá no nacional. Ele é uma história daqui, sabe? Local. Mas eu entendo isso que o Fermento fala, porque tu jogou no YouTube, cara, o mundo inteiro pode assistir aquele negócio. Sem dúvida. Então, pra te emplacar um nome local num contexto global é difícil. É mais difícil, sim. Mas tem, tipo, assim, ó, tipo, aqui, o que tem de útil, por exemplo, pro Sem Groselha, é muito bom que tem a Universidade Federal. Então a gente consegue ir ali e pegar professor fudido que não tem nem Instagram. O cara é absurdo de bom nível de conhecimento e não tem nem Instagram. Daí a gente consegue alavancar o cara, consegue gerar o conteúdo, dar visibilidade, dar um monte de visualização. Cadê o Instagram dele? Não tem, pô. O cara não tem, ou o cara tem, é fechado. Mas o bacana do teu negócio é que daí tu tem a comunidade pra isso já, né? Porque a galera vai assistir, às vezes, como tu falou, cara, nem sei quem é esse cara.
Mas como eu fermento e como ele tem já esse modelo de sem groselha, então é interessante a conversa que ele traz. Eu vou assistir o cara e acaba dando uma audiência, às vezes, até inesperada, tanto para ti quanto pro cara que não tem nem Instagram nem nada. Isso. Por causa o teu modelo de tocar ali a conversa. Mas eu acho que tem duas coisas melhores, quer dizer, duas coisas mais importantes, eu acho, do que isso, cara, que eu acho que a gente vai acabar falando em algum momento. Eu nem falei dos equipamentos, qualquer coisa a gente volta depois. Que é, no final das contas, o que vai fazer o podcast explodir, ou qualquer conteúdo que tu põe nas redes sociais, é o conteúdo ser bom e o jeito que tu embala esse conteúdo. Exatamente. É só o que importa. É a embalagem. No final das contas. Se o conteúdo pode ser maravilhoso, que era o que acontecia com a gente, na minha visão, né? Todo mundo ama o próprio conteúdo, mas assim, a gente caprichava muito. O papo era muito bom ano passado, muito bom. A gente já tinha uns 200 mil inscritos por ali. O papo era muito bom, só que não tava explodindo tanto que a gente achava que deveria explodir. A gente falava, cara, o que tá faltando? Cara, vamos trocar um pouquinho a embalagem. O conteúdo tá muito absurdo, vamos trocar a embalagem. Título, thumbnail, fazer um trailerzinho, divulgar. Divulgar não importa tanto assim no Instagram, porque o que importa mesmo é o próprio algoritmo do YouTube. A gente mudou isso, essa embalagem, título, thumb e alguns ajustes ali. Ajeitadinha. Mudou? Não, a gente já fez em 6 meses tudo que a gente tinha feito de visualização a vida inteira, cara. A gente tá fazendo... Tudo em função do algoritmo, talvez, ou da galera clicando ali, ficou mais atrativo a embalagem, cara. Imagina que tu tá no mercado, daí tu quer comprar alguma coisa, tu vai pela embalagem. Isso, um sorvete. Pô, pode ser o melhor sorvete do mundo ali dentro. História a embalagem é feia. Pode crer. Só que tem uma coisa, né? A embalagem não pode ser nada a ver com o que tem dentro, né? Que daí é o clickbait. Exato. Então a embalagem tem que ser boa, mas ela tem que mostrar o que tem dentro. Quando tu alinha isso, cara, pra YouTube, embalagem boa, conteúdo bom, tendo a ver, aí tu mata a pau, aí vai embora. E tu vai encontrando a tua audiência. Mas realmente é uma disputa difícil, porque eventualmente tu vai ser oferecido ali junto de um conteúdo que tem mais apelo. Beleza, tem o cara que vai querer consumir, mas assim, se tu postou o teu conteúdo e em cima tem a thumb do pagode da ofensa lá, com a mina, sei lá o quê, porra. Sim. Tipo, engolir não sei o quê, tá ligado? Porra, daí o cara vai clicar em qual thumb, cara? No empreendedor que construiu uma ponte ou na mina que engoliu não sei o quê. O cara começa a ver, depois eu volto, porque não volta mais. Não volta mais, cara. Então a gente acaba no nicho de empreendedorismo, negócio, tu acaba sofrendo um pouco isso. Mas depois também o próprio algoritmo, ele aprende quem é o teu público, assim. E aí ele vai te distribuindo pro cara que te clica. Pro cara que às vezes nem aparece essa thumb do pagode da ofensa pra ele. Eventualmente nem aparece. Então... O que o algoritmo mais quer é que tu fique, que a pessoa fique lá. Exato. Por isso tu tem que fazer um trabalho bom, bem embalado e fazer isso constantemente sem reclamar. Que uma hora o algoritmo entendi, ele começa a entregar, começa a entregar. Isso. É isso. É chato de fazer, mas... Cara, antes... Daí é com nossos... antes de apresentar, antes de ir pro ar o episódio, vocês fazem algum tipo de aquecimento da audiência, alguma coisa assim? Daqui semana que vem vai pro ar fulano e vamos falar sobre disso, daqui X dias vamos trazer o fulano. Tem alguma estratégia nesse sentido? Cara, a gente fazia bastante assim, antes, bem pensado, Instagram vinha 2, 3 posts, trailer, não sei o que, blá blá blá. E a gente acabou percebendo que é irrelevante. Não porque, cara, se tu pegar um vídeo no YouTube lá que tem 300 mil views, tá? Um episódio, irado, 300 mil views. Cara, o que muda a audiência que a gente consegue atingir no Instagram? Que seja 10 mil pessoas que a gente levou pro episódio. Sim. E daí ainda fica... Normalmente as pessoas que saem do Instagram pra assistir o vídeo no YouTube, elas não assistem o vídeo durante muito tempo. Exato. Ela clica, assiste 1 segundo e sai. Porque ela não tá no momento, entendeu? Ela tá rodando vídeo do Instagram, ela não tá no momento de assistir um negócio de 1 hora. Exatamente. Ela tá em outro momento da vida dela. Então, o que é legal, assim, de enxergar esses meios, por exemplo, Instagram, etc., como canal de aquisição de público, mas no sentido de dizer assim, tô aqui, tô vivo e... eu tô produzindo, sabe? Eu tô aqui. Então, o nosso caso é muito parecido com o do Fermento. No começo eu fazia um teaser, né? Pré-gravação, depois a gravação gravava story, aí saía, daí postava ali, deixava o vídeo pra ser estreado, né? Pra fazer estreia ali no YouTube. Aí o pessoal já ativava o lembrete, as notificações, fazia todo esse processo.
Mas realmente, assim, a nossa capacidade de geração de audiência é muito menor do que tu fazer o vídeo ficar bom o suficiente pra ser entregue na própria plataforma, sabe? Eu acho que isso é interessante, o momento do cara, né? Quando ele tá no momento Instagram, ele quer uma coisa rápida, entendeu? É o mesmo cara vai ter os dois momentos. É o mesmo cara que consome o Instagram, muito provavelmente é o cara que consome o YouTube. Ele pode salvar pra ver depois, mas... Só que ele tá naquele momento de, cara, eu não vou parar agora pra assistir. Exato. Agora eu quero uma coisa rápida. Então, por mais que às vezes tu tente aquecer... Eu tô triste, eu quero dopamina, eu quero Mas, por exemplo, é até legal falar, porque tem o Spotify hoje, né? Sim. E eu só ouço pelo Spotify. Sim. E eu não entro no YouTube. E no Spotify tem vídeo, né? Agora vídeo, tem, né? agora não tem. sei, algum tempinho já, Sim, mas já tá Agora com vídeo, tem. Mas eu eu não vou vejo, boto no assim, carro, escuta. boto Mas no eu carro, pum. O nosso é tudo em vídeo. Aí a gente só baixa a qualidade ali e põe. E toca pau. Mas a galera só ouve mesmo. Mas é isso que quer dizer, eu não vejo. De novo, então nós vamos botar o YouTube, o Instagram e podemos botar o Spotify. Eu acho que, por mais que seja o mesmo cara que consome os três, ele tá num momento diferente. Então o cara, por exemplo, ele tá no carro. Ele não vai botar no YouTube, provavelmente, ele vai botar no Spotify. Então ele não tá muito interessado no vídeo naquele momento, mas sim no áudio. Então ele já sabe onde procurar, dependendo do momento que ele tá, né? O YouTube Premium mudou muito isso, assim. A gente fez um trabalho de canal de membros, né? De clube de membros dentro do próprio YouTube e tal. Porque daí o cara consegue fechar a tela do celular e deixar só o áudio rolando. Isso. E eventualmente ele abre ali pra ver o que um trecho, voltar, ver o que o cara falou. Mas o consumo por áudio ele é muito poderoso. Porque o áudio, ele é um consumo que dá liberdade pra pessoa. O cara pode estar lavando louça, pode estar limpando a casa, pode estar no carro Bota um viajando. JBL, tá ouvindo lá. Pode estar treinando e ele tá escutando a tua informação. Então, o áudio, ele é muito valorizado, assim, né? A gente construiu uma audiência bem legal nas plataformas de áudio, né? Não só no Spotify. Por incrível que pareça, assim, o pessoal pedia pra gente, eu quero ouvir no Deezer. Aí tá, por que querem ouvir no Deezer? Aí a gente descobriu, o Deezer vem de graça no plano da TIM. Muita gente usa o Deezer porque já tá no plano. Então, a gente tem que dar uma atenção pra isso, sabe? Da hora, velho. Cara, é uma Eu coisa... nem sei se o meu tá no Deezer. Eu acho que tá. a gente não sei se tá a gente usa o Anchor. a galera que vê lá. A questão do convidado, cara. A gente recebe, você tem infinitamente mais, a gente recebe a galera se convidando e querendo ir e tal. Como é que vocês fazem essa pré-seleção? Aí vocês pegam o cara mais pela pessoa, mais pelo assunto, ou pelas duas coisas, é pelo momento da pessoa? Como é que vocês fazem essa pré-análise? O podcast, cara, ele tá contando uma história. O Duocast, ele tá contando uma história. E vocês estão contando junto com as pessoas que vêm aqui. Então a premissa que a gente sempre usou é: esse cara, ele vai somar e tá indo pra direção da história do nosso podcast, assim. E não tem nada a ver com quantidade de seguidores, com fama, com... Não, assim, até o Fermento falou, achei legal, assim, de pegar, por exemplo, professores que o cara não tem visibilidade. É isso, cara. A gente teve casos, a gente tem conhecido que fez um podcast com a gente. E ele tem muito poucos seguidores, né? Mas é um baita do empresário e tal, a gente chama pra conversar. Deu maior visualização no dele, porque mesmo os poucos seguidores deles acompanham muito ele. Deu muita visualização pra gente, né? Muito pra nós, uma quantidade X é muito pra nós, né? Claro. Muito. Do que qualquer outro com 30, 40, porque ele é 50, escasso. 60 mil seguidores. Por isso que deu... Tem gente engajando com ele. A gente recebeu muito convidado no começo, que era convidado que tinha, assim, 30 mil seguidores, só que fazia live todo dia. Então, e todo dia na live o cara botava 200, 300 pessoas ali, a galera curtia o conteúdo. E aí, e gente que tinha, assim, 1 milhão de seguidores, mas não fazia nada. E aí, quando chegava no episódio pra ser ao vivo, esse cara que tinha 30 mil seguidores, ele botava 300 pessoas ao vivo. E a gente, caralho, 300 pessoas ao vivo. E o outro cara com 1 milhão de seguidores não botava ninguém ao vivo. Botava 20 pessoas. Vocês veem que o convidado, ele afeta muito o número de visualização em cima de ele também, de certa forma, promover a vivência que ele tá tendo ali na hora, ou ele nem postar nada e aí acabar tendo uma audiência menor? Ou... Eu acho que entra naquela mesma questão que eu falei antes. A promoção não é tão impactante, dependendo do nível, né? Se tu pega um cara que tem 1 milhão mais de seguidores, impacta. O cara põe num story o link ali, tu vê, subiu 20 mil visualizações aqui numa parada. Mas no longo prazo nunca é dissolvido. Essa visualização do Instagram da promoção ela é dissolvida. E aí, voltando no meu pré-requisito para trazer, né, os convidados, eu gosto desse pensamento que o Jimmy trouxe, mas eu gosto de trazer sempre o cara que é skin in the game. O cara
ele tem que... Eu gosto de trazer gente que fala sobre o conteúdo, tirando a exceção desse professor, né? Vamos dizer que ele não fala no Instagram, mas o cara que respira o conteúdo. Então tem gente, às vezes, que vai lá se convidando pra ir, assim... Pô, sou psicólogo, especialista em autismo, não sei o que, blá, 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 queria participar. Beleza, eu entro no perfil da pessoa. Eu vejo o perfil da pessoa, tipo, 2 dias seguidos, cara, não tem um story falando sobre o tema, pra mim riscado, zero. O perfil dela, pô, não tem destaque falando do tema, as últimas postagens não são, é ela na praia, ela jantando não sei onde, tchau, velho, tchau. Sim, não casa, né? Não casa. Quer ir lá fazer o quê? Daí tem gente que se convida por um assunto, tu diz que não, a pessoa, não, mas eu falo de outro assunto também. Cara, tu é uma parada. Tipo, tu pode ser várias, mas... O assunto tu tem que respirar aquilo, velho. Tu tem que respirar. Esse é o meu pré-requisito número 1. Daí o número 2, sei lá, se eu tenho interesse no assunto, e número 3, se eu acho que a minha audiência vai ter interesse. O 2 é eu ter. Porque se eu não tiver, eu não vou fazer com tesão. Vai bater um papo ali, isso é ponto total, cara. Assim, o host tem que curtir a parada que ele tá falando. Cara, e vocês que fazem, digamos, open subject, né? Tudo que é assunto. Como é que às vezes chegam algumas sinuca de bico, alguma situação que vocês, cara, como é que eu vou, não sei se eu quero falar sobre isso, não sei se eu quero gerenciar esse tipo de assunto aí, como é que vocês levam? Mas o cara já tá na mesa falando tudo disso, ou não? Porque quando o cara tá na mesa, o assunto pode ramificar para qualquer esfera, para qualquer área, né? Então, claro, tu chama o cara, como o Fernando falou, cara, eu chamo o cara e ele tem que ser skin the game naquele assunto, então provavelmente o assunto 90%, 80% vai ser em relação àquilo e tal. Mas volta e meia, cara, não tô dizendo nem assunto polêmico, tô dizendo, cara, um assunto que, como ele falou, cara, tem que ser um assunto que eu curto falar. E aí o cara traz pra um assunto, tu meio que dá uma cortada, tenta puxar de volta. Cara, hoje em dia eu faço um alinhamentozinho antes. Faz antes. Eu faço antes. Antigamente eu não fazia. Hoje em dia eu meio que digo pro cara, ó, a gente vai por aqui. Se a gente chegar aqui, a gente volta. Eu vou falar, vou te trazer de volta porque a gente entende que isso é o mais interessante pra quem vai acompanhar e pra mim. Que esse é o objetivo do episódio. Até porque você precisa sentir a vontade na hora. Isso, exato. Mas antigamente, isso que a gente fazia ao vivo, solto assim, de vez em quando se perdia. Mas se tu tá... Assim, se tu se preparou pra fazer o episódio, a gente pode falar um pouco sobre isso também... Tu consegue trazer o cara de volta. Sim. Tu consegue, assim. O cara esticou mas e aquilo lá? Sim, tá, mas e como é que é? Só que tem que estar... é um exercício, né? Tem que estar ligado. Cara, esse ponto é legal, assim, trazer, porque o que eu percebi muito? Tem muito convidado que vem com uma máscara pronta pro episódio, assim. O cara vem engessado, sabe? Tá. E na minha experiência, assim, depois de meia hora, 20 minutos trocando ideia, o cara larga aquela casca. E daí ele começa a ser ele mesmo, a ser autêntico, sabe? Porque as pessoas têm uma visão muito televisiva, sabe? Aquele conteúdo plástico, robótico. Sabe? Robótico. Então isso demora, assim, até o episódio engrenar, cara, vai uns 20 minutos pro cara desmontar e ficar sendo ele mesmo. Dá uma relaxada. Relaxar, etc. Então, o host, cara, ele é um maestro de uma orquestra. O cara tá ali na tua frente tocando um violino, é tu que vai fazer ele fazer a nota certa ou a errada. Tu tem que ir conduzindo. E o tempo todo. Por isso que tem que estar com envolvido na conversa, né? Tu na tem concentração, né? Tem que estar concentrado, tu tem que estar atento ao que tá acontecendo pra tu poder ir dando o gancho pro cara e fortalecendo ali a narrativa que tá sendo construída. Pô, isso é sensacional e é fundamental, senão o troço não casa ali, né? Exato. Falta uma cola ali no meio. O cara, se deixar o cara solto... Esse é o trabalho do host, né? Mas por isso que eu acho muito mais massa fazer sozinho, cara. Em dois, assim. Sim, uma parada completamente diferente, mano. Sim. Tipo, tu e o cara... Porque é a tua ideia, aí tu conduz, né? Isso. É 100% ali. Às vezes o cara tá mais tímido, tu tem que ser agressivo, tu tem que puxar, assim. Aqui é uma dinâmica completamente diferente. É muito difícil aqui ou ficar sem assunto, ou ir pra um assunto macabro de bizarro que tu tem que puxar. De volta, Eu acho, depois, no começo era em dois, né? O nosso, mas depois virou sozinho. Uma das coisas que a gente faz sempre com convidado, para deixar até ele bem à vontade, quando a gente começa, ele vai ter que falar sobre o início, né? E quando o convidado fala sobre o início, de como começou, de como foi, ele já se sente, ele começa a sentir a vontade já. Porque às vezes ele vai começando a lembrar de quando ele começou, daí quando ele começa a falar, daí a gente tem que às vezes dar até um corte, porque eu não paro de falar daí. Sim. Entendeu? A gente, então, mas aproveitando, a gente tem... Mas ele começa a sentir a vontade no começo. Então, em vez de a gente... Mas assim, eu não gosto muito de fazer isso, porque eu acho que a audiência não gosta. Depende do cara. Claro. Tu vai levar, sei lá, um ator global. Pô, talvez a pessoa queira saber qual é a história da Débora Seco, como é que ela começou a atuar.
Tá. Mas se tu traz uma pessoa, sei lá, tu vai entrevistar um empresário, mas a história do cara é meio genérica. Eu vou te dar o exemplo que tu usou ali. O cara é médico especializado em autismo. De repente, o cara quer saber sobre o assunto e não sobre o início. Cara, mas é que existem dois tipos de convidado. Existe o convidado que o assunto é ele. Isso. E existe o convidado que o assunto é o trabalho que ele faz. São duas coisas. Então, São duas coisas diferentes. Exatamente. Tu traz um global, um ator, um cara de renome, o assunto é ele, é a vida dele. Agora tu traz um cara que fala sobre uma temática específica, o assunto é essa temática. Exato. Aí são duas abordagens diferentes. Exato. E a questão que tu falou de tocar sozinho, antes vocês tocavam, era 2 hosts, agora Isso. Aham. que tu falou que te sente melhor e tal, porque tu conduz, né? Pô, isso não tá no script isso aí, né? Vai virar monocast, não mais duocast. Então, na verdade, esse episódio é para anunciar e tal. Então, realmente, assim, isso acontece direto, porque é normal, quando tu tá falando, tu tá conduzindo, e aí o outro entra, tanto pra ele, pra mim, pra ele acontece isso aí, que, cara, aí ele começa a trazer a conversa pra um outro caminho. E às vezes tu ainda tinha coisas Uma camada a mais. que tu queria ainda evoluir daquele assunto, só que aí, como a conversa já andou pra um outro caminho, tu fala, não vou voltar, deixa E vai pra embora, mim deixa isso lá, era insuportável. Esse atropelo rola. Porque a proposta do Sem Groselha era essa camada a mais. chegar no... A proposta é chegar lá. E daí, quando tava às vezes chegando lá... Porque o que acontece? Eu vejo muito do teu negócio. Seu groselha é, como o nome já diz, então, às vezes, a camada a mais é o que vai fazer o diferencial do teu episódio. Isso, porque é isso que atrai a tua comunidade. Porque é que nem no início, é que nem aquela conversa de elevador. Tudo bom? O cara vai dizer tudo bom. Tá, mas eu não quero saber se tá tudo bom. Eu quero saber mais. O que tem do teu dia, como é que foi, o que tá tudo bom realmente ou não tá tudo bom. E aí tem esse corte, às vezes, no meio. Cara, acontece direto quando é mais gente, né? Tem muito podcast, assim, agora tá rolando um monte de podcast sendo transmitido na TV, né? Tu pega a TV a cabo, tem um monte de podcast. Aí esses dias eu tava em casa, assim, rodando, zapeando. E aí, sei lá, cara, acho que tinham 6 podcasts ao mesmo tempo em canais diferentes, assim, sendo transmitidos, cada um de uma característica. E aí eu caí lá num canal que, cara, era um conteúdo esteticamente perfeito, assim. Ele era a narrativa perfeita, o cara era o executivo perfeito, da empresa perfeita, do mundo perfeito. E esse é um conteúdo extremamente chato, cara. Porque as pessoas não querem isso, elas não se identificam, não se conectam com isso. Então, muitas vezes, quando tu fica numa camada superficial no papo, tu acaba ficando nesse mundo, né? De que tudo funciona. E quando tu vai pra uma camada mais profunda, tu tem a condição de tirar a tripa pra fora, assim. Isso, cara, eu quero entender a parada mesmo, sabe? Mas vai do nicho, mais uma vez. Exato, vai Se do for nicho. o Podpah, cara, entretenimento. Se eu for assistir um episódio do Podpah, eu não quero saber a opinião do Boca de 09 sobre não sei o que. Eu quero rir, velho. Às vezes eu quero aquilo. Quer saber qual foi o último quarto de hotel que ele zoou, que ele Isso, qual foi o influenciador que ele foi em festa e não sei o Essa quê. é a vibe. É cada um com sua missão. Cara, como é que vocês fazem, assim? Sempre que vem um convidado aqui, antes eu estudo ele, preparo, vejo o que tem na internet dele e tal, pra entender um pouco mais sobre o convidado e tudo mais. Que nem todos nós conhecemos, né? Até como o Fermento falou, eu vejo se condiz o que ele vem conversar, o que tá no Instagram e tal, enfim, dá uma estudada em cima do convidado. Mas vocês que já fizeram podcast fora de casa, eu quero dizer, ali vai num evento e tem que fazer ao vivo na hora também. Vocês chegaram a estudar também ou chegou o cara ali, como é que é a dinâmica? Chegaram a pegar a gente assim, cara, não faço a mínima ideia, mas o assunto é esse e nós vamos ter que desenrolar. Chegaram a passar por isso já ou não? Como é Cara, que foi? no começo a gente... no começo a gente fazia pauta, assim, tinha uma pauta já estruturada. Só que, na minha visão, se tu tem uma coisa muito estruturada, não é legal. Porque tu fica muito engessado ali num roteiro pra seguir. E aí eu acho que tem que tomar cuidado, talvez ser tópicos, direcionadores, enfim. Mas muitos episódios jogando pra plateia foi às cegas. Do zero. Do zero, cara. E assim... Daí tem dois lados, cara. Tem o lado de que muitas vezes, quando tu vai às cegas, tu não consegue explorar todo o potencial daquele convidado. E isso é uma verdade, a gente tem que admitir isso. Mas, ao mesmo tempo, quando tu estuda muito... Daí tu perde a autenticidade, a surpresa daquilo Fica que o cara tá te travado contando. naquilo que tu já estudou. Porque tu não vai fazer assim, tu fez isso. Não, tu não vai fazer, tu já sabe que ele fez. Então perde um pouco desse, sabe? Cara, é uma escolha, tem esses dois caminhos. Exato, eu concordo 100%. Eu acho que
o importante é tu ver assim, tu fazer uma lista de tópicos obrigatórios só. É isso aí que eu faço. E não aprofundar. Tipo, o que é obrigatório aqui tu falar hoje com a gente? Cara, sei lá, monetização de canal, vale a pena, não vale? O que faz um podcast sucesso? Como começou? Bum, é isso. O resto se desdobra, velho. Eu faço isso, eu preparo e só tópicos. Boto ali até porque às vezes tem alguns caras que às vezes falta assunto, ou o cara é mais calado, tem que ter pra puxar. Mas eu não vou a fundo. Outra coisa que eu faço também direto, o cara chega aqui e já, antes de começar a gravar, naquele papo de chegando, de tudo bom, o cara já começa a desenrolar a coisa que, pá, isso aí vai ficar interessante. Eu já falo, nem fala. Exato, mas total. Eu marco em cima, né? Eu Exato. peço pro cara chegar e daí quando ele chega, a gente já começa. bota, assim, isso. 3, 5 minutos só. Massa. O que a estratégia que eu usava era o seguinte, o cara chegava e aí eu não deixava chegar muito antes. A gente chegava meia hora antes. Daí eu falava, olha, serve um café, deixa o cara esperando um pouco. Senão queima o assunto, Queima né? o assunto, é inevitável. Tu vai ter que querer conversar com a pessoa. E aí, beleza, uns 10 minutos antes, ok. Aí o que eu fazia? Nesses 10 minutos só eu falava. Eu não deixava o cara falar. Contava a história do podcast, como é que a gente construiu o estúdio, o que rolou. Aí ele começava o episódio te odiando. Exato. Daí o cara com bastante raiva. E aí chegava e desossava contando a história dele. Porque senão tu perde o efeito surpresa, perde a graça ali, né? No Empreende Brasil lá que eu fui fazer, aconteceu isso aí tinha vários que sentavam e eu só fazia. Mas aí a própria curiosidade servia como um motor natural do papo. Então tu começa e tu fala, cara, me explica a tua empresa pra mim, tá? Como é que tu ganha dinheiro? Por que tu faz isso ao invés daquilo, blá, blá, blá. Funcionava. Só que aí chegou um determinado momento, lá não sei nem se eu poderia falar, mas posso falar, foi ao vivo já. Exclusivo. Que tinha um grupo indígena lá que a gente ia receber e todo mundo que eu recebia pra entrevistar, eu tinha que, de certa forma, contextualizar com empreendedorismo. E eles estavam lá como um movimento assim social de pedido de atenção para as comunidades indígenas. E eu na minha cabeça, vai entrar ao vivo daqui 3 minutos. Qual o link que eu vou fazer disso com o empreendedorismo, cara? Como que eu posso correlacionar? Aí começou, e daí fomos falando da comunidade, eles contando assim, ficou tipo uma situação que tava muito de pedido de ajuda, que não tava legal. E aí, lá no meio, a cabeça deu um estalo, cara. Daí eu falei, bom, os empreendedores estão fodidos, tendo burnout, estão num estilo de vida que tá completamente desconexo com dormir bem, com fazer exercício físico e tal. E daí eu comecei a fazer um link em que precisava existir uma troca, blá, 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 blá. Daí o resto da equipe, assim, todo mundo aliviado. Tipo, o cara encontrou um link, assim, daí os caras ficaram, tipo, não, é isso. Porque a gente tem muito a ensinar pra eles, assim como eles têm pra ensinar pra gente. É uma troca, porque eles têm as tradições da floresta, que tá super em alta, e as medicinas da floresta e tal. E aí fechou o loop e ficou legal, assim. Mas foi, tipo... Mas tu chegou do zero ali, tu nem... Porque do zero, do nada, chegaram já... Cara, nem... Cara, que evento. Eu ia até perguntar como é que foi essa experiência. Um dos nossos entrevistados foi o Lucas, né? Do Empreende Brasil ano passado. E eu ia te perguntar como é que foi a tua experiência lá no evento, fazendo podcast ao vivo com o pessoal de lá, né? Não, muito foda. O evento ali é... Assim, eu tinha ido no outro ano e não tinha aproveitado tanto porque eu era inteligente o suficiente para aproveitar ainda. Assim, eu não entendia que eu precisava entender de empreendedorismo. Nesse ano que eu já tô numa vibe que, cara, o Sem Groselha não é uma brincadeira. O Sem Groselha é uma empresa, tem outras empresas que giram em volta, eu preciso fazer dinheiro. Eu fui ali, cara, eu tive a oportunidade de tirar a alma dos caras, de entrevistar o Marçal, de entrevistar, Débora Seco, cabeça foda pra empreendedorismo, Malvino Salvador, o João Branco, os caras muito foda. Então, sei lá, velho, é uma oportunidade muito única, né? O Branco teve de novo esse ano, né? Porque no passado até falei com ele lá, conversei, peguei o livro dele e bati um papo com ele. O cara é sensacional. Sensacional. E esse ano teve de novo. Esses caras, assim, o mais massa de tudo, eu acho que é ver que 99% deles está ali porque merece muito estar ali, sabe? Eu digo 99% porque tem aquele cara que tu às vezes acha o cara um pouco babaca, sei lá. Mas os caras são diferentes, sabe? Assim, é muito massa ver isso, né? A tal da meritocracia, ela tem os seus limites, mas é muito massa tu ver assim, cara, esse cara, ele é diferente, ele estudou, ele sabe, ele é muito inteligente, ele tá muito ligado. Não tá à toa ali. Não tá à toa, velho. Não tá à toa. Ele chegou ali e ele fez por merecer. Os caras são muito fora da curva, né? Muito.
Dá pra fazer. Esse assunto é muito interessante, eu queria seguir muito nele, mas aí também não quero perder o nosso. Ó, saiu da camada da cebola. Tem que seguir agora o caminho dele. O Luiz quer aprofundar. Eu quero aprofundar o caminho dele. Eu queria fazer realmente Agora um podcast só sobre isso aí, cara, porque esses caras fora da curva, principalmente da área do empreendedorismo, é a minha alucinação, assim, cara. É a minha fantasia, é isso aí. Tanto é que vocês viram a quantidade de livro que tem, a maioria, todos esses caras têm livro, já li e tal, eu fico enlouquecido com essa história, porque realmente, como tu falou, cara, é impressionante que aqueles caras, eles estão ali, não é à toa, e eles fazem 200 vezes acima da média o que a galera faz. Esse trabalho é um absurdo, cara. É um absurdo, velho. Pra eles, 24 horas é pouco, né? A gente fala. Aquela galera que dá treinamento em Alphaville, principalmente, ali da internet conhecido, eu já fui, eu acho que, não vou dizer que todos, mas praticamente todos os caras ali que estão. Eu tive contato já, tive a possibilidade de estar conversando pessoalmente com eles. E aí que eu comecei a entender, cara, é uma diferença, tipo assim, primeira divisão contra a Série D, sabe? Cara, e é surreal, cara. Isso é muito interessante falar, Rafa, porque a cabeça do empreendedor, quando o cara tá começando a construir negócio, tu não sabe nada, né? Tu tá aprendendo tudo, tudo é novo, né? Tudo é novidade. E o empreendedor, ao longo da caminhada, ele vai passando por experiências, né? Que ele vive ali no negócio que ele tem. Essas experiências geram crenças, ele passa a acreditar que as coisas acontecem do jeito que ele vivenciou. E essas crenças geram comportamentos, ele passa a agir para responder àquelas experiências que ele teve. E aí o que acontece? Grande parte dos empreendedores criam uma caixa e eles vivem dentro da própria caixa. Então eles encontram uma oportunidade de negócio, um parceiro, um funcionário, e agem da mesma maneira que eles aprenderam a agir com aquilo. E eles vão ter o mesmo resultado. E esses caras, eles conseguem quebrar isso. Eles conseguem quebrar isso e enxergar tudo como uma oportunidade nova. Tudo como uma possibilidade nova. Então, o fato do cara ter falido um negócio, não ter dado certo, ou uma questão não ter dado certo, não significa que não vai dar certo de uma outra maneira. Ou com uma outra pessoa, de um jeito diferente. O cara pegar... Muita gente acha que não faz sentido, estudar, ler pra caramba. Você falou que tem o hábito da leitura. Cara, o cara que lê todo dia, que tá se capacitando e tem uma característica de estimular o autodidata que existe nele, né? De aprender sozinho alguma coisa. É um cara que vai estar na frente, lá na frente. É que não é um resultado perceptível a curto prazo. É igual a história da academia, né? Exato. Não leu o livro hoje e amanhã tu ficou rico porque tu leu esse livro. Não é assim que funciona. Esses caras estão lá porque eles fizeram tudo isso. E eles continuam fazendo. Continuam fazendo. É surreal. É a tal da disciplina, né? A motivação, Exato. né? Então, Porque o jogo passa a ser outro, velhos, né? É bizarro, assim. Mas tem uma ressalva, ou não? Que quer voltar pro podcast? Não. Daí eu queria aproveitar o gancho, cara. Cara, tanto vocês dois já fizeram podcast fora, assim, que a gente vai passar por isso daqui a alguns dias, cara. Tem alguma dica, assim, pra dar e tal? O que dá pra fazer? Cara, organização, uma assim, aventura. Acho que... Contratar uma van do Scooby-Doo, botar tudo dentro. Alinhar bem o que vai ter disponível pra vocês com a organização, lugar, né? Com a infra do lugar, né? O que meio que chegou na hora, assim, puta, eu devia ter pensado nisso. Água, comida, duas pontes de internet, barulho. Barulho é inevitável, né? Por exemplo, a gente fez o Startup Summit, né? Jogando pra plateia. Pois é. E aí era um stand de um parceiro que convidou a gente pra estar lá. Legal. A gente fez dentro de um stand. Só que era um stand aberto, então era uma mesa bistrô com as câmeras e a galera ia chegando. Só que aí tinha aquele crowd do evento, assim, sabe? Aquele aberto. A galera ali. E isso gera um ruído de base no podcast que é difícil, assim, de tu controlar. A gente conseguiu contornar bem. Posicionamento de câmera. Parece que não, mas é difícil tu encontrar um posicionamento. Sim, é outra dinâmica, outro cenário, tudo novo, né? Tipo, tem uma luz que entra daqui, atrás passa o lixo. Porra, que Ou às vezes falta luz, né? Às vezes falta luz, acontece. Eu contei pra vocês, né, que a gente tava gravando lá e aí uma das câmeras falhava sinal toda hora. Puta, o que tá acontecendo, cara? O cabo tava passando junto de um cabo de energia. Que aí corta. Aí corta o sinal. Sim. Então, isso vai acontecer. Mas o principal desafio de um evento, na minha visão, não sei se o Fermento concorda, é que é o seguinte.
a agenda dos convidados ela é muito dinâmica. Muito. Cara, tem um voo, Tá louco. tem um voo que atrasa, o cara que veio de não sei onde. Pô, chegou aqui o ciclano agora e tem que sentar pra gravar. Então é o seguinte, por mais que tu tenta montar uma agenda antes, vou falar da meia hora tal até tal com fulano. Sempre quebra. Vai ter Esquece, que joga fora esse papel. Não, nem adianta fazer. Nem adianta velho. fazer. Nem adianta Então, fazer. assim, é muito difícil, cara. Aconteceu de eu estar na mesa com um cara muito fera, sei lá, o CEO da Embraer conversando, da Embraer X, que a gente conversou. E tá mais um CEO e um diretor esperando Mais pra eu sentar na fera mesa, ainda, mais fera talvez, ainda. né? Pô, como é que faz, né? Porque, cara, é muito caótico o negócio. Então, é assim, cara, é difícil. A gente vai passar agora que a gente vai ter um evento de network e a gente vai tentar falar com o máximo dos palestrantes possíveis, sair da palestra, nossa ideia é essa, né? Quer sair da palestra e lá e falar com a gente. A gente sabe que provavelmente isso não vai acontecer. A pessoa antes de falar da palestra vai ter que falar com a gente primeiro pra depois ir. Então a gente sabe porque o cara sai da palestra e já vem todo mundo querendo conversar com ele, né? E... O nosso lá foi uma loucura, velho. Como é que conseguia tirar o cara do meio do formigueiro pra Cara, a sentar gente ali? tinha uma amiga lá, a Adri, que ficou fazendo esse papel, cara. E ela ia assim, ó, terminava o cara, ela ia lá. Mano, ela arrancou o Marçal do meio da raça. Assim, ela falou, vem comigo. E dele, mas pra onde que é? Ela vem comigo, chegou lá. E daí foi assim, Mas uma dica boa, ter alguém pra fazer esse, tem que esse ter alguém. job aí, porque senão... Tem um que ter- caçador, né? Vocês têm que Tem que ter um levar caçador, alguém alguém. que fique, tipo, responsável Bem, por trazer a trazer pessoa o cara. do palco pra vocês. Porque principalmente evento grande desse aí, pro cara chegar do palco até chegar na tua cadeira, Sim. cara, com a quantidade de gente lá no Empreende, não sei quantas mil pessoas, Leva os quatro. A gente não gravou com uma pessoa justamente por isso, causa porque o disso. nosso podcast tava na feira de negócios e o cara, pô, uma puta visibilidade, um empreendedor absurdo e não ia funcionar ele atravessar de onde ele tava até o stand. não ia conseguir. Não ia conseguir chegar, não ia conseguir chegar. É, a gente não conseguiu o Paulo Guedes, por exemplo. Pô, É. que foda. Então outra coisa, todo mundo quer vir, né? Todo mundo quer fazer o podcast. Sim. Tu tá com um podcast montado, cara, todo mundo que passa quer sentar ali e falar. É, o bom do podcast, a gente tava conversando antes, é isso, ele é atrativo, né? Então, ele é uma forma fácil de chamar e convidar e trazer, né? Então, a maioria das pessoas acaba de bom grado querendo vir fazer. Então, principalmente, por mais que seja gente famosa e tal, mas eles têm o interesse de querer fazer, querer se comentar. A moeda do podcast, ela permite uma alavancagem, assim, né? isso aí, Tu consegue pegar alguém fora da tua alçada que tu jamais conseguiria como pessoa física, assim. Cara, e agora tu falou fora da alçada, como é que é, de repente, pegar um cara muito pica e interagir com ele? Cara, os muito picas que eu conheci, eu achei todos, assim, extremamente humildes e tranquilos. Assim. normal. Os que eu peguei que foram intermediários, teve uns que eu achei, assim, mais... pá, Arrogância, É entendeu? bem isso aí. é bem Um isso aí. ou outro, assim, mas deu, graças a Deus aí, a sorte, não peguei alguém assim, insuportável, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um ou outro que incomoda alguma coisinha. Tem gente, às vezes, pô, tem contato com não sei quem, de uso de imagem, não sei o que, não sei se vou poder ir nos eventos, né? Mas no nosso ali, cara, é tranquilo, assim. Teve um já que pediu pra tirar trecho, assim, mas a maioria dos muito picas são muito humildes, cara. Eles parece que quanto mais cresce, mais eles vão ficando boa. relax, entende? É legal tu Tudo falar esse negócio do direito de imagem. Tem um amigo meu que trabalha para uma marca de carros, na fábrica, né? E um cara sensacional, inteligentíssimo, e faz treinamentos e tal, específico para essa marca. Eu falei com ele, falei, pô, cara, vamos bater um papo comigo, porque eu te conheço há muito tempo, vai ser muito legal de conversar. Sim. Não posso, a marca não deixa eu aparecer. Então, tipo, a marca tirou ele do mercado, isso já, vou dizer, uns 15 anos, que ele é da marca, e ela tem uma assinatura, foi obrigado a assinar e ele não pode aparecer em lugar nenhum. É, porque ele acaba falando em nome da marca. Imagina né? que Mas- bolada, né? Mesmo O se cara ele aceitar isso, que Sim, bolada. e né? ele, Ou que sim. cagada, né? Não, e mesmo se ele não vai falar nada de carro. Nada. Pô, Vai mas aí sobre blindou a vida do treinamento. cara. né? Não pode. Mas ou o cara ganhou muito dinheiro, ele Não, ferrou mas não muito, tem, velho. não. É só por dinheiro muito Mas alto muito, pra fazer Muito, isso, cara. imagina, tu tá Ele anulando cuida, tua ele, imagem, cuida, né? ele cuida de todos os treinamentos e toda da montadora do país inteiro. É, O cara enfim. ele é muito fera. É, cara, e tem um negócio Eu que é legal. não sei Quanto, mas o cara é muito bom. O cara, quando ele é muito foda, assim, toda a experiência que eu tive também foram pessoas extremamente tranquilas, sabe? Pra conversar. É claro que quando tu pega um cara que é muito reconhecido, ou tem um destaque muito grande, né? Tu precisa estar melhor preparado pra receber esse cara. Porque às vezes tu pode não citar um tópico importante, como o Fermento falou, né? Pô, teve uma realização do cara que tu não falou.
E não tem como tu não falar daquilo que o cara fez, né? Então eu acho que tem esse preparo. Agora, essa arrogância, assim, empáfia, normalmente, cara, é da galera que tá ali no meio da parada, entendeu? Que daí o cara tem o nariz empinado, tá com... se acha o máximo, entendeu? Já aconteceu com a gente também. Cara, e esse negócio que tu falou, tu tem que falar de uma coisa que é importante na vida do cara, mas aí se o cara já passou por outros podcasts, cara, todo lugar vai ser o mesmo, tu não quer fazer um programa igual dos outros, cara. Não, eu tenho esse ponto, só que eu digo isso porque, assim, por exemplo, o cara lá... A gente recebeu o Mark Nielemann, que é cofundador das Linhas Aéreas, que é um cara sensacional, gente boa pra caramba. Ele participou de todo o processo ali de estar junto da empresa e tal, e ele tem uma empresa dele, que é uma empresa para utilização de bambu como método construtivo. Esse é o business dele, esse é o negócio dele, é essa empresa. E se eu recebo esse cara, por exemplo, e eu não sei que esse é o principal negócio dele, e eu fico só batendo na tecla que ele foi o cofundador de uma aérea e tal, sim. Eu tô meio que deixando de lado uma coisa que é importante pra ele, sabe? Então eu preciso conhecer o cara mais 360 pra saber, onde ele tá focado agora, o que ele tá construindo. Normalmente um cara muito foda, ele passou por muitos lugares. Então às vezes o cara vai lá e fica falando só do passado e tu não tá falando de uma coisa que ele tá fazendo agora, sabe? E pra ele fica chato, entende? Mas isso da repetição que tu falou, eu acho que o convidado normalmente não se importa e eu também não me importo. Porque eu sei que o resto do podcast vai ser tão diferente, a dinâmica é tão diferente. Teve um caso, um assunto, outro só, que vai ser o mesmo que ele já conversou uma vez, né? Isso. Mas tem convidados que praticamente em todos os podcasts são iguais. Que o cara, ele já tem um script. É o robozinho que a gente falou antes. Vai chamar pro teu. Tu vai querer que o teu episódio seja igual aos outros? Eu tento diferenciar, Exatamente. porque eu tenho perguntas diferentes, eu vou aprofundar diferente, mas tem gente que tem um script e às vezes é o que é. Pô, se eu vou chamar um psicólogo pra falar de ansiedade, cara, a ansiedade é A mais B mais C mais D, o tratamento de melhor evidência científica é o X. Sim, vai ser muito parecido. É difícil, né? Eu posso fazer outras perguntas e tal. A maioria, pelo menos na minha experiência, os caras falam, porra, as perguntas que tu fez foram muito boas, muito diferentes e tal. Por isso que eu acho que tem dado certo, assim, faço uma pesquisa mais profunda. Mas às vezes é o que é aquilo. E quando tu falou ali de chamar os caras e falar não só do passado, falar também do que ele tá fazendo agora. Eu uso essa pergunta para vocês, cara. O que vocês estão fazendo agora ou vocês estão 100% focado em cima do podcast? Como é que tá a vida de vocês no momento? Cara, eu vou falar enquanto o Fermento foi meu sonho dele ali. O Fermento tá no sonho. Ele tá fazendo vários sonhos. Né? Mas, cara, eu sou empreendedor desde sempre, né? Eu comecei a empreender muito cedo, abri empresa muito cedo. E hoje eu tenho empresa, tenho negócio, né? Tenho alguns negócios que eu participo. Mas o meu papel hoje, o meu trabalho é treinar empreendedores. Por quê? Porque... tendo vários negócios, e em 2015, né? Eu comecei a empreender oficialmente em 2009. E em 2015 eu tive uma crise de identidade empreendedora que eu olhei e falei, cara, eu tô fazendo de tudo para as minhas empresas funcionarem, para o meu negócio funcionar. E eu não tô conseguindo. Tem alguma coisa errada. Eu tenho o setor perfeito, as pessoas legais, tá tudo alinhado, mas a coisa não avança. E aí eu cheguei à conclusão que eu tava pouco capacitado. Eu tava pouco preparado para tomar boas decisões. E de 2015 pra cá, eu comecei uma busca obcecada por construir uma cabeça forte e estruturada pra fazer boas escolhas, pra tomar boas decisões, pra saber como agir. Porque não adianta tu pegar um script, vai aparecer uma bola torta na tua frente que tu vai ter que chutar de volta. E tu vai ter que estar capacitado para fazer isso. Então hoje o meu papel é estudar isso do ponto de vista de comportamento, de neurociência, de saúde mental. É o meu papel. E treinar empreendedores a partir desse conhecimento que eu trago para empreender, entregar para eles também. Esse é o meu principal trabalho hoje. E aí tu também acaba usando o podcast para dar essa incrementada. Exato, o podcast é ferramenta, né, cara? Eu tive a oportunidade de entrevistar mais de 400 empreendedores ou líderes de negócio. Legal. E são 400 aulas, né? Então eu estudei a cabeça de mais de 400 empreendedores. Massa. E tudo isso eu trouxe pro meu arcabouço para entregar para quem tá junto comigo, quem tá querendo ser treinado ali através de mim. Show de bola. A minha é muito parecida a história, porque o host acaba ficando numa posição que tu tem tanto conhecimento que tu precisa criar
um canal para passar esse conhecimento adiante, senão tu enlouquece. É isso, né? Então eu acho que o cara que é host, ele obrigatoriamente, ele vai dar aula em algum lugar. Ele vira um curador de conteúdo. Ele, cara, eu tô aprendendo isso com os mais pica do mundo, eu preciso jogar isso de volta pra galera, eu preciso disseminar. Então, do Sem Groselha surgiu o Universo Cognitivo, que é a minha comunidade, onde eu faço essa curadoria, e daí lá eu trago aulas sobre diversos assuntos, sobre algumas teorias que eu desenvolvi com os conhecimentos que eu tenho, de basicamente como melhorar a vida da pessoa, né? Online? Online. E daí essa comunidade, eu alimento ela com aulas, a gente tem encontros, a gente faz Clube do Livro, traz livros de discussões psicológicas, científicas, filosóficas, coisas profundas tais quais as do Sem Groselha, né? E eu tenho uma outra empresa que é de bastidor de expert, né? Uma empresa que está inserida aí no ramo do marketing digital, que a gente pega algumas pessoas que a gente entende que tem grande potencial, mas que ainda não tem um acompanhamento adequado, pessoas que passaram pelo Sem Groselha, e a gente faz essa parte para elas. Ou algumas vezes a gente pega pessoas que não têm audiência, mas que são muito boas, e a gente usa o Sem Groselha para alavancar a audiência e vender os produtos delas. Então, basicamente, atualmente, essas 3 empresas são o foco, né? E daqui a pouco, talvez partindo por uma quarta. Mas por enquanto, crescer essas 3. Boa. Ô, Fermento, e de onde que veio essa parada dessas tuas camisas aí, muito louca? Cara, eu sempre curti, velho. Eu curtia me vestir, assim, alguma coisa que transparecesse, às vezes, meu humor ou alguma coisa na festa. Sempre gostei de pensar o jeito que eu vou me vestir. Legal. E aí, quando começou o podcast, falei, cara, eu vou usar isso. Vou usar isso pra dar o tom do episódio, o tempero, e aí, ou como eu tô me sentindo, e começou, cara. Então, às vezes eu vou pegar um episódio lá, o cara vem lá falar das medicinas da floresta ayahuasca, não sei o que, eu tenho uma camiseta que é só cogumelos, sabe? Assim, daí o convidado já fica louco, a galera já, conecta, cara... Né? Tu cria uma atmosfera, né? Um capricho a mais. Ali. Uma sintonia. E sem contar que sempre que bate o olho na câmera, num corte, os caras vê um narigudo com camisa colorida e sabe que sou eu. Fica massa. Dá um diferencial. Branding, né? Por isso que eu não vou fazer plástica. É isso. É isso. Não, mas é importante, cara. É legal criar essa conexão. Sirva-se. Não, o que... eu vou fazer plástica, né? Só tô esperando ganhar dinheiro ainda. Ô, cara, e pra frente, velho, o que vocês, com a experiência de vocês aí têm 3 anos ou mais nessa carreira de podcast aí, o que vocês, com a experiência que vocês têm, enxergam, vislumbram desse mercado de podcast pra frente, tanto na parte de produção, quanto na parte de remuneração, publicidade, o que vocês acham que vocês imaginam que dá para ainda acontecer nesse mercado? Até porque desde o começo de vocês até hoje já mudou muito. Muito. A gente pegou agora, né? Claro. Atual, né? A gente toma um pouco tempo. Vocês não, já pegaram desde o começo, como você falou, até agora. E daqui para frente, o que vocês acham? Cara, eu acredito que cada vez mais quem quiser ter algum sucesso na internet vai precisar se esforçar para construir uma audiência própria e cultivar essa audiência. Então, cada vez mais a coisa vai ser feita em audiências fechadas. A coisa vai acontecer desse jeito. A gente tem toda a história da IA vindo já presente no nosso dia a dia. Então, eu vejo muito a queda definitiva da barreira do idioma na produção de conteúdo na internet. Então eu vejo, por exemplo, os meus conteúdos sendo dublados por IA em mandarim, tudo quanto é idioma, para serem consumidos em outros lugares. Mas não vejo isso como uma substituição da minha conexão com o público. Acho que tem uma diferença, sabe? Uma coisa é tu criar alguém em IA e esse cara ser o comunicador. Eu acho que ainda vai demorar para as pessoas assimilarem e aceitarem um conteúdo totalmente de inteligência artificial, né? Mas eu vejo isso como uma capacidade de multiplicar a minha capacidade de comunicação. E enxergo isso muito para os podcasts. E a questão específica de usar o podcast como um braço de mídia, né? Ser um instrumento ali de mídia para comunicação, né? Acho que as plataformas estão caminhando para isso. Tu pega TikTok, tu pega Instagram, cada vez mais eles estão valorizando os criadores que têm a sua própria comunidade. Acho que as pessoas
usam pouco, e lá na minha plataforma, né, no meu canal, no Nó Ajude o Próximo, eu uso bastante a plataforma do e-mail marketing. Eu acredito muito no texto, eu acho que a gente tem uma oportunidade de contato ali. Então, o próprio episódio podcast, ele rende uma newsletter, né? Ele rende um conteúdo que tu pode desdobrar para um artigo, para uma comunicação em texto. Eu acho que as pessoas valorizam ainda pouco isso. Então, eu acho que o caminho vai meio por aí, cara. Cara, antes de passar a palavra, eu só queria interromper essa questão da IA. Não sei se você sabe quem é Thiago Reis, ele é mais da parte comercial. Já foi lá, né? Cruzeiro. Ah, show. Cara, Ele é um cavalo. Ele tem também a comunidade Demanda Infinita. Ele tem o podcast dele. Ele pegou todas as horas de podcast, jogou para dentro da IA. E aí a galera do comercial dele transcreve os textos para fazer venda. E a IA pega esse texto e usa a voz dele e responde as mensagens em WhatsApp como se fosse ele falando, cara. Caraca. Então o que acontece, cara? O cliente tá falando direto, tem impressão, ou tá falando direto com ele. Meu, isso aí, o aumento de retorno, ou seja, a mesma coisa que eu ligar e falar com o teu atendente lá, ou falar direto com o fermento. O nível de atenção meu ou o nível de investimento que eu vou fazer por estar falando direto com o cara é infinitamente maior. Claro, até vocês Então, citaram bizarro, né? o G4, né? Eu vi várias vezes já, né, os fechamentos de venda do G4 ali. O Thales, sim, o Alfredo tá caminhando pelo meio da galera e tem que bater meta e tal, tem 2 pra fechar. Daí o Thales pega e liga pro cara que tá pra fechar. Então, só que assim, isso vai começar a acontecer em escala, né, cara? Escala, claro. Por que eles pegam e ligam? Porque a taxa de conversão dele, por ser eles, é infinitamente maior. Claro. Aí tu imagina isso automatizado, só que como sendo o cara, entendeu? É bizarro. A questão do futuro do podcast e da criação de conteúdo, eu acho que não tem como não falar de IA. Só que o problema é que vai chegar um determinado momento já, não tá tão distante assim, em que eu consigo criar um avatar 3D meu, não só do ponto do aspecto físico dele estar inserido num podcast e tu enxergar ele gesticulando, agindo igual eu ajo, com os mesmos cabelo branco, nariz, camiseta colorida, tudo, como também com a minha bagagem de conhecimento, a minha comunicação, as minhas características, as minhas perguntas. E da mesma forma eu vou conseguir te inserir. E nessa forma, num estalar de dedos, eu vou conseguir criar um podcast eu conversando contigo, ou eu conversando com o Elon Musk, ou eu conversando com o Barack Obama, e a gente vai viver num mundo de abundância infinita de conteúdo. Que eu já, sinceramente, não sei o que vai acontecer. Seria um metaverso com IA. Porque a diferenciação não vai ter mais diferenciação, né? Não vai, exatamente. mas qual que é a questão? Ou as plataformas vão barrar isso, que eu acredito que esse vai ser o caminho. Será que... Eu acredito que sim, porque hoje quando tu vai postar algo no Instagram ou no YouTube, tu já tem que assinalar se foi produzido com inteligência artificial. Então eu acho que vai existir um processo de tipo, cara, isso é produzido com IA. Mas a questão é, será que esse conteúdo não vai ficar tão bom e tão superior? Eu vou conseguir gerar tanto conteúdo que vai acabar as barreiras. E aí eu acho que vai existir um movimento também das pessoas buscarem o presencial. Eu acho que o lance não vai ser mais eu fazer um podcast online, vai ser eu pegar um teatro. Isso aí, pra mim, eu acho que é o game changer, que é o que aconteceu com a pandemia, velho. Antes era tudo online, não sei o que. Depois da pandemia, ninguém mais queria porra nenhuma online. Tava todo mundo enlouquecido. E cara, porque a balança pesou tanto pra um lado que chegou uma hora que, cara, ninguém quer mais isso. Então, isso eu acho que é uma situação realmente que possa vir a acontecer. E não só esse tipo de presencial, mas existe o presencial virtual, que seria através das experiências de realidade aumentada, né? Eu, por exemplo, outro dia recebi o Alan Nicholas, que é um cara que fala de IA, e ele trouxe um Apple Vision Pro lá pra usar, né? O óculos novo da Apple. Cara, vocês já usaram aquilo, cara? Vocês já usaram aquilo? Eu só tinha visto os videozinhos no YouTube, tu acha legalzinho? Cara, deve ser uma imersão absurda. Irmão, vocês não têm noção. Bizarro, É bizarro. Eu fiquei assustado com a parada, assim. É assustador. Tu não seleciona as coisas virando a cabeça. Tu seleciona as coisas olhando, só cara. com o olho. E aí tu faz assim em qualquer lugar, ele tá pegando. E aí vem dinossauro, tu tá aqui, tu vê uma borboleta pousar no teu dedo. Cara, é assim, ó, é um negócio que tu não consegue acreditar. Então sim, imagina... pro teu cérebro é real, né? E pro teu cérebro é real. É real. Então agora tu imagina essa experiência de tu tá assistindo um podcast do... Tu tá sentado ali. Tu tá ali com os caras na mesa. Agora imagina se não são eles de verdade. E se são inteligência artificial e tu interage. Tu tá na mesa conversando com eles. Então assim, o futuro...
ele é muito incerto. Cara. Muito Incerto. Muito incerto. Porque como é que eu vou competir com o Joe Rogan e com o Huberman em português, isso contigo sentado, conversando com eles? Isso que eu pensei, se tiver esse acesso, se tiver esse acesso a todo mundo mundialmente falando, ou por mais que seja territorialmente falando, o cara não vai no teu, ele vai acessar direto, ele vai te pular, entendeu? Porque hoje ele precisa de ti pra ter acesso ao cara. Tu é um intermediário, né? Ele vai começar a ir direto na fonte. Ele vai direto na fonte. Então vai ser uma coisa meio bizarra, assim, né? E eu não sei até que ponto, como tu falou, hoje em dia tu tem um certo controle da mídia, desses programas, ou de Instagram, enfim. Eu não sei até que ponto vai conseguir segurar essa onda, porque vai ser um interesse tão grande de consumo disso. Os caras cara, vamos liberar o consumo, porque tem uma massa gigante e aí eles vão criar modelos de remuneração em cima disso. Tipo assim, tu quer ficar 1 hora com o fulano de tal é X mil, e com outro fulano que é mais pica é 2X mil, entendeu? Então vão criar um mecanismo em cima disso que provavelmente não vão segurar. E tem também, cara, uma corrente, assim, muito forte de voltar às origens, assim. Tem uma tendência muito forte disso acontecer no mercado. Porque, realmente, a gente tá avançando muito rápido pra frente e, às vezes, tá perdendo um pouco de identidade, né? Então, a gente conversou com algumas pessoas no podcast também que tem hábitos primitivos, assim, né? Então, o cara só come carne, não usa cosméticos. Aí, depois, a gente conversou com uma pessoa de slow content, né? Que é ao contrário dessa insanidade de postar um monte. Então, tem essas vertentes, assim, de pessoas que... Claro, ninguém vai conseguir segurar a inovação, isso não existe. Mas eu entendo que em algum momento vão se abrir oportunidades para pessoas que vão buscar conexões genuínas, sabe? O cara que vai olhar, puta, não quero consumir um conteúdo de IA. Foi o que eu falei da pós-pandemia, né? Eu não quero mais online, eu quero presencial, eu quero contato humano, porque o humano necessita desse contato para sobreviver, ele vive em comunidade, né? Até no YouTube a gente observou esse fenômeno de... O YouTube tem algumas ondas, né? E daí existem as ondas da ultra sofisticação de edições de vídeos e depois começam a voltar sem altos conteúdos orgânicos, né? Tu pega tipo o Sam Sulek, que é um fisiculturista lá canadense e americano. Cara, os vídeos dele são... Ele bota a câmera e fica treinando e conversando com a câmera, assim, sem corte. Os vídeos do próprio Cariani, Renato Cariani, fazendo... Bateu 1 bi de views. Tava fazendo 70 milhões de views por mês. Cara, o que são os vídeos do Cariani? Ele pega o gordão dos foguetes, vai pra academia 40 minutos sem corte, trocando ideia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara... E agora tá comercial. Isso. E antes era o que? Era um conteúdo louco, né? O que bombava antes? Aqueles conteúdos... Insert, corte, MTV, né? Tu vai cortando. Então, editado. Eu acho que acaba tendo espaço agora pra todos. A gente tá Mas eu acho que é meio que uma onda, né? Tem Uhum. ciclos, eu acho, porque vai e volta, talvez, né? Às vezes tu quer... Eu acho que antes muito que ia e voltava. Eu acho que agora tem tanta gente no planeta Terra querendo tanta coisa que eu acho que tudo tem é pra espaço pra tudo, tudo. assim. Tem espaço pro cara que vai querer estar com o Joe Rogan na IA, tem o cara que vai querer estar no teatro. Eu acho que é abundância infinita em tudo. E um ponto importante, assim, que eu quero dar essa visão, assim, acho que essa esperança pra quem tá assistindo. Porque uma dúvida que eu tinha muito quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet era, cara, eu preciso da estrutura pra produzir o conteúdo. Então, o dia que eu tiver o microfone tal, a câmera Y, o ambiente, isso vai fazer meu conteúdo ser bom. E, cara, não é assim que funciona. Eu sei que parece clichê, que parece que eu tô mentindo, né? Quem não viveu a experiência acha que não é assim que funciona. Aqui eu sou o chato do negócio. Cara, essa câmera aqui tem que trocar porque não tá legal. Claro, o avanço do equipamento ele é importante. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu já produzi conteúdo com uma estrutura extremamente rudimentar e com um estúdio que tinha tudo que precisa, que existe de mais tecnológico. Os dois, digamos, extremos. Os dois extremos. E o que faz o jogo acontecer é o conteúdo, não é o equipamento. Então, se o cara tá em casa, ele tem um microfone simples, do jeito dele, e ele produz um conteúdo autêntico, de uma coisa que ele se identifique, ele entrega uma energia legal pra audiência dele que tá construindo, ele tem a oportunidade, como qualquer outro, de construir um público e de viabilizar o seu negócio. Legal. É só ver o Alisson lá do Bem Simples, né? Que viralizou no TikTok lá, que come pão com vina e toma gasosa. Cara, o cara grava o conteúdo com o celular dele ali, não tem preocupação com luz, com nada, e explodiu. Então, as pessoas têm que se desprender, né? O mesmo vale pra podcast. Pega um microfone na tua casa, uma câmera que tu tem à disposição, e começa a gravar e a postar, cara. É abundância, sabe? Mas eu não recomendaria o cara fazer um podcast. Não. Sim. Eu não recomendo. Muito trampo.
Eu acho que não vale a pena. Não, mas é que a gente tá com Eu essa acho que concepção de podcast de mesa e tal. Isso. Mas se o cara pegar uma câmera e começar a gravar aqui, ele pode estar fazendo um podcast. Eu falaria pro cara individual. hoje fazer um canal no YouTube, ele sozinho. É isso. Trocar falar- várias ideias, blá blá Falar blá da blá. experiência dele e Isso, tal. exato. Carreira Do mercado solo. dele. Ou daí, um dia chama um cara que ele quer trocar uma ideia, grava um conteúdo junto, assim, mas ele tentar entrar na estrutura, É isso, esse é o eu ponto. acho que daí É a estrutura. tem uma barreirinha. É o formato. Porque tem que ter um mínimo, Não, assim. e tem o que cara remunerar, ter né, meu? Tem que Isso, remunerar. tem que monetizar de alguma forma. Isso. E pra monetizar um canal de podcast, demora 10, 15 vezes mais do que Cara, pra monetizar um canal normal. Vê o Gordão dos Foguetes lá, o Sérgio Sacani. Ele tem o Space Today News, que ele faz na casa dele, no escritório dele, eu acho. Que é, cara, basicamente um microfone e uma câmera. Ele fala pra A câmera. câmera era ruim ainda. Ruim, então- e ele transmite um foguete decolando e fala da casa dele. Tu vê que tem um banner atrás com o nome Space Today News, assim, totalmente normal, comum. Qualquer pessoa tem consegue construir algo naquele nível. E ele tem o podcast dele, que é o Ciências Sem Fim, né? Que aí tem toda a estrutura lá nos Studios Flow e tal. Mas tu vê, o que levou ele pro Studios Flow foi aquele conteúdo do Space Today News que ele faz até hoje. Isso. E que é um isso. conteúdo Ele não mudou. fácil de fazer pra Exato. caramba. Exato. Estruturalmente falando. Estruturalmente, Isso, cara, não uma é conteúdo em escrivaninha si. normal e pau no gato, cuspigir, sabe? Mas o que eu digo do algoritmo é assim, quando tu vai fazer um conteúdo só tu e a câmera, tu tem um roteiro, edição, blá blá blá, tudo que tu consegue fazer pra aumentar a chance do algoritmo te impulsionar. Quando tu grava um podcast, a chance do algoritmo te empurrar é mais difícil, demora mais. Porque é um conteúdo mais longo, já é mais difícil de assistirem. É um conteúdo que tu não tem controle sobre o que tá acontecendo nele, tu não tem 100% de controle do papo, tu não tem 100% de controle da velocidade, da edição, são muitas variáveis, entendeu? Então, porra, tu começa fazendo, ao invés de tu fazer um podcast de 2 horas, tu pega e tu faz 10 vídeos de 10 minutos. Então, mais chance de um desses vídeos. Viralizar. Totalmente, cara. Hoje em dia, se tu fizer 20 vídeos pro YouTube e cada vídeo tu for melhorando alguma coisinha, cara, tu vai estar monetizado em 20 vídeos. É isso, Só cara. fazer certinho. E assim, ó, eu sempre fui o idealista do conteúdo, né, cara? Sempre, tipo, criei, puta, o conteúdo perfeito. E eu, por muito tempo, fiz aquilo que eu queria. E eu só comecei a ter mais resultado depois que eu fiz o conteúdo pra atender uma dor que já existia. Às vezes o cara vai produzir conteúdo pra internet de qualquer nicho. E ele começa a falar o que tá na cabeça dele. Beleza, isso é legal. Mas será que se ele pesquisar o que as pessoas estão buscando sobre aquele assunto e atender e responder essas perguntas que as pessoas estão fazendo, ele inverte o jogo, porque ele já participa de algo que alguém tá procurando, né? Ele tem uma oportunidade maior de ser visto. E a questão do conteúdo, cara. Porque às vezes o cara pensa assim, se eu for fazer sozinho, a minha fonte pode escassear, posso ter menos conteúdo. Porque toda vez que chega um convidado diferente, é uma fonte nova, é um tema novo, é uma conversa nova. Como é que tu imagina isso pro cara? Vai fazendo sempre tendo que criar coisa nova ou faz mais do mesmo? Muitas vezes o cara vai criar uma linha narrativa de conteúdo e hoje tá muito fácil, né, cara? Tu pega um nicho, joga lá no chat GPT, me dá 10 roteiros de vídeo de 5 minutos sobre isso aqui. Pronto, é infinito. E inclusive, um dos melhores conteúdos é o próprio aprendizado. Exato. Tem isso. A tua audiência vai fazer um comentário e tu vai responder esse comentário em vídeo. Em vídeo, Isso, eu acho que hoje em dia é bem fácil nesse caminho, né? O próprio aprendizado é o conteúdo, cara. Tu não precisa ser o cara que dá dicas de jiu-jitsu na internet. Tu pode ser o estudante, cara. Tu produz conteúdo sobre tu ser faixa branca, sobre tu ir pra academia, sobre caralho, lesionei o ombro. Cara, tanta coisa. Tem um efeito que é legal falar assim, que eu estudei recentemente, que chama efeito Dunning-Kruger. Basicamente, as pessoas que têm muito conhecimento sobre uma determinada área, elas se sentem inseguras de falar sobre aquele assunto. Olha só. Porque elas têm tamanha dimensão daquela bolha de conteúdo que elas sabem que tem muito mais para ser aprendido. Ao passo que alguém que começou a aprender hoje sobre uma coisa, amanhã já se sente capaz para falar desse assunto. Porque ele teve um acesso a um mundo totalmente novo e teve uma lufada de conteúdo, um boom de conteúdo. Ele, puta, eu tô pronto pra falar disso aqui. Um blow mind. Ele se sente seguro pra pegar e produzir o conteúdo. Então, muita gente que é muito fera em determinados assuntos fica no limbo por conta desse efeito Dunning-Kruger, porque falta confiança pra colocar esse conteúdo pra fora, pra falar sobre o assunto. Então, não desperdice a oportunidade. Fale, seja o aprendiz na internet, cometa erros, fale coisas... tenha responsabilidade acima de tudo, né? Claro. Qualquer produtor de conteúdo tem que ter responsabilidade com o que tá falando. Sim. mas você errar, você aprender, Ainda faz mais nos parte dias de do hoje. jogo. Ainda mais nos dias de hoje.
mas faz parte do jogo, né? Tem muita gente que tá nesse limbo aí por causa disso. E algumas vezes a pessoa tem que se colocar nessa posição correta de aprendiz para produzir conteúdo de aprendiz. Porque às vezes a pessoa, eu tenho baixa autoestima porque não sei o que. Às vezes tu é um bosta mesmo. Sim. Entendeu? Tipo, cara, não, porque eu não me sinto forte, porque eu não me sinto inteligente, porque eu não me sinto culto. Às vezes tu não é culto, nem inteligente, nem forte, velho. Vai treinar, vai ler, vai fazer alguma merda. Esse que é o problema. Todo mundo, não, porque você tem que trabalhar as suas crenças. Às vezes tu é um bosta. Às vezes né? É isso. Não, e todo mundo começa... É verdade. Todo mundo começa do zero, né, cara? Todo mundo começa do zero. Ninguém é bom, nasce bom em alguma coisa. Tu tem que pegar um fio de meada e ir puxando, e construindo a tua vida a partir daquilo, né, cara? A gente fez um papo com o Bruno Mota, que é comediante, né? A gente fez remoto esse. E aí ele falou, cara, que o maior desafio que existe pra alguém é enfrentar a folha em branco, né? E ele falou isso em relação aos artistas, mas acho que isso para as pessoas de modo geral. Tu tem uma folha de papel em branco na tua frente, assim, tu tem que colocar alguma coisa nela. Isso é um grande desafio. Então tu tem que pegar aquilo, pô, eu sou mais ou menos bom no quê, né? E vou em cima disso e tu vai puxando o fio da meada. Vai desenrolando, né? Vai saindo, cara. Como tu falou, acho que é uma baita dica ali, cara. O próprio conteúdo que tu tá criando vai aparecendo novas vertentes, tanto nas perguntas da comunidade, ou tua mesmo. Cara, eu não falei disso, vou falar também. Ou a pergunta do cara já gera um próximo vídeo. Sim. Esse é um modelo muito recorrente de crescimento no TikTok, por exemplo. O TikTok tem uma ferramenta própria para responder perguntas em vídeo. Então, é um baita dinâmica. O cara te perguntou num vídeo anterior, tu responde em vídeo num segundo vídeo. Sim. E assim, a tua própria audiência tá te pautando. Sim, e acaba sendo um troço orgânico, um crescimento, e tu tá respondendo o que a galera tá querendo saber, e não o que tu imagina que vá viralizar ou vá ter conteúdo. Faz um conteúdo que não é tão de cima para baixo, sabe? Então, segunda recomendação desses dois fera aí, não comece podcast. Não comece no podcast. Ou assista tudo isso e bote na balança, assim, muito vale a pena. Ou comece, mas dessa maneira que o Fermento colocou. O cara sozinho falando pra câmera, isso é um podcast. O podcast, quando começou, não era nem vídeo, não era videocast, era só áudio. Então, eu pegar e gravar um áudio com o meu celular, eu estou fazendo podcast. É importante deixar isso claro, né? O que é podcast. Agora, esse videocast em mesa, com 3, 5 câmeras, um monte de gente, isso aqui demanda uma infraestrutura, é claro. Agora eu posso ter um único microfone na minha casa, gravar pra meu webcam, eu posso estar fazendo um podcast, pô. Show de bola. A gente faz podcast online às vezes, né? Tem gente que já vem aqui, já usou nosso espaço com um podcast online com outra pessoa. Eu odeio. É ruim. Eu também. Tem delay. Eu também não sou a favor. Não, a gente nunca fez. A gente já teve proposta de gente muito fera, mas. Não, eu também não consigo. Eu acho. A gente chegou a fazer, mas é legal isso aqui, né? Porra, é o melhor interrompe, fala em cima. Interação, né, cara? No delay fica. Comunicação fica uma bosta. Boa. E o negócio do podcast é a comunicação, né, cara? E aí tu cria uma comunicação ruim, não fica legal. É isso aí, Luiz. O que mais que temos aí pra falar? Que orgulho pra nós. Questão de equipamento aí vai ficar para um próximo episódio aí. Ou contacta aí essas feras aí que vão cobrar baratinho pra montar pra vocês no estúdio. Equipamento, se tu pegar, tem um vídeo muito bom do Monark apresentando os estúdios Flow lá nas antigas. A gente viu esse vídeo também. Esse vídeo aí, ele entrega tudo que tem, assim. O pai dele também, ele aparece em alguns vídeos, né? Ele mostra. O pai dele trabalha com audiovisual, acho. Acho que é. E aí tem, mas o de sempre ali. Não é isso que vai. Isso não é o game changer. Como disse o Jimmy ali, pega o celular, sai falando e já é mais que o suficiente pra começar. É que às vezes as pessoas também, né, Jimmy, como tu falou, eles estão muito preocupados com a perfeição, né? Então, será que eu vou estar perfeito pra falar? Será que vai estar bom? Será que os caras se preocupam com a barba, se vai estar bonita, né? Mas será que pô, o que eu vou falar aqui? Será que eu não vou falar alguma besteira? Cara, deixa tu falar. Exato. É mais tranquilo. Deixa tu falar, entendeu? Então, assim, eu gravo vídeos, faço bastante vídeos referente ao meu mercado imobiliário que eu tenho. Já, quando eu fui ver meus vídeos antigos, cara, de 10 anos atrás, é uma vergonha. Só besteira, meu Deus, que horrorosa, entendeu? Mas fez parte da sua jornada, pô. Né? Não, inclusive, recentemente, viram o vídeo e mandaram pra mim. É tu aqui mesmo? Tipo, né? É isso. Aí, cara, é legal isso. Aí tu vê, tu evoluiu. Hoje eu não tenho mais vergonha. Pego meu celular, falo, não tô nem se falar errado, se eu não falar. Desculpa, eu gaguejei aqui, não tô nem aí hoje. Mas é muito difícil, né?
o começo para as pessoas. E a fazerem. galera é muito imediatista, sabe? Porque elas veem as pessoas fazendo, porra, olha o vídeo que o cara fez. Porra, eu não tenho condição de fazer esse vídeo, eu nem vou fazer então. Não, cara, tu olha o vídeo do Papo faz Marçal, do teu jeito. ele tá saindo numa Ferrari, entrando num helicóptero, do helicóptero ele vai pra um jato e despeja... Cara, é outra estética, é outra proposta, é outro tipo de conteúdo. Não, e tu já viu os vídeos dele antigo? É isso aí que o Luiz tá falando, é a mesma coisa. Sim, numa mesa, tá? Não, a cara bizarra. Ele fez um post até tudo no Instagram bizarro. recentemente, mostrando antes e depois de vários produtores de conteúdo. Eu vi o esse Pyong, a post. Boca Rosa, eu vários vi. produtores de conteúdo. É bizarro, e é isso aí, mas o cara teve que começar, né? E começou, como o Jim falou, com o celular, né? Exato, todo mundo. Começou numa mesa de podcast com uma estrutura, com estúdio, com câmera, com fone, com tudo. Né? Normalmente, inclusive, quem começa já numa parada muito foda também não dá certo. Isso foi exato. a gente conversou no último episódio, cara. Às vezes a galera liga, cara, o que eu preciso? Eu tô com uma grana aqui, quero começar, já os caras querem começar com sala, com estúdio, com os caras. E aí começa errado. Porque não montou ainda uma estrutura, uma comunidade, um Instagram ou um YouTube, mas que é o que vai dar o resultado. E a pessoa de quer fato. fazer por aqueles motivos lá que eu falei no começo, né? A pessoa acha que é interessante ou acha que tem um podcast e é fácil legal, e acha que é a brisa. Ou acha assim, a hora que fulano postar aqui o meu podcast, eu vou Vai explodir. explodir. Cara, a gente não foi é já assim, postado por caras gigantes. Não é assim. E beleza, alguém vem, mas não é isso que faz Cara, diferença. é que é uma escadinha, meu. Não é do primeiro degrau, alguém postou, tu vai pro centésimo degrau, cara. exato. É um por uma construção, né, cara? E aí a galera vai caindo no meio do caminho, né? É um projeto de longo prazo. Longo assim, prazo, exatamente. não adianta tu fazer conteúdo um mês e achar que vai resolver. Igual quase tudo na vida. É igual tudo aqui. Quase não. Tudo. na vida. Praticamente tudo. Porque é impressionante, cara. A independência financeira é construída a longo prazo, o corpo é construído a longo prazo, e o podcast também. Mente construída a longo prazo. Não vi nenhum bebê nascer Einstein, né? Exato. É impressionante. Um sobrenome só. Um dia foi bebê, mas aí não era Einstein. Era Einstein. É isso aí, Luiz. É isso aí, cara. Cara, e além do podcast da Du, o que mais que a Du pode oferecer aí, Luiz? Bom, pessoal, a gente tem que monetizar, né? É? Tem que monetizar. Tem que monetizar, né? Tem que fazer a grana. Não é só bater papinho. Não é só bater papinho, né? Bom, pessoal, quem quiser acompanhar um pouquinho mais também, a gente saber do nosso trabalho, a gente faz treinamento também empresarial. Hoje a nossa especialidade está sendo sobre perfil comportamental em vendas, para poder melhorar as vendas de vocês entenderem um pouquinho do perfil comportamental do cliente, para poder saber também como vai atender esse cliente, para não ficar aquele cliente que não me responde mais, né? Então, nós temos esse treinamento de perfil comportamental para vocês conhecerem um pouquinho mais também. A gente também faz palestras hoje também motivacionais, a gente dá uma mentoria sobre gestão empresarial também, né? Como você faz também, né? A gente tem esse lado nosso também que a gente consegue fazer. Umas parcerias com o Jimmy. conversar, né? claro. Parceria, né? Legal, bacana. Fazer A uns gente também collab, faz legal, bastante, é legal. A gente normalmente quando a gente faz uma palestra ou um treinamento mesmo dessa parte de gestão empresarial, a gente consegue também colocar o perfil comportamental para a equipe deles, entendeu? Legal. bem Acho que bacana. soma. O meu foco é o empreendedor, é construir a pessoa, né? Isso. Legal. E a gente faz a empresa. Exato. Então soma. Só soma as duas É coisas. isso aí. E é isso. Tem nossos apoiadores aí pra gente. E aí, Hugo, como é que tá? Os apoiadores de hoje? Aí, Luiz. Aí, ó. Não, Primeiro as férias aí. Vamos passar as férias daqui, Grandes apoiadores. Aí, ó. O Topázio. E ela não empreende ainda. Ela não empreende. Ela não empreende, é. Nosso prefeito. Pessoal, quem. Olha o detalhe pra camisa do homem, ó. Dificilmente falar quem não conhece, né? Mas quase todo mundo conhece, mas aí, ó. Fermento TV, siga um homem aí, fera, né? E pra quem não sabe, o nome dele é Vitor. Tem alguém que sabe, não? Cara, meus pais, assim, até meus professores me chamavam de Cara do fermento. cartório. Pensei nisso também. Bom, o Jimmy não fica pra trás desses caras. Ele tá rindo aqui, Eu sou pra chegar na mesma dele. coisa. Eu sei pra mesma coisa. Né? O Jimmy, que não tem. Não se chama Jimmy, não se é chama Rodrigo, Jimmy, se chama Não Rodrigo. se chama de Não, Não, é Rodrigo. Sim, Pois é. Não tem cara de Rodrigo, tem cara de Jimmy. Né? Então aqui o Instagram dele também é Fala Jimmy, né? Com 2 M's e Y no aí. final. Isso aí, show É de isso bola. aí. Olha só que elegância deles, né? Bom, falando um pouquinho dos nossos apoiadores. 7 negócios imobiliários, imobiliária tanto em Florianópolis quanto em Itapema também. Trabalho com vendas e locações aqui na Grande Florianópolis e vendas na região de Itapema. Mimos de Orlando.
Posso falar? Vai. Não, Feras aí? É tudo contigo hoje. Então tá bom. Eu vou só receber. Pra quem não conhece um pouquinho, sigo eles ali também, ó, Mimos de Orlando. É uma loja que você consegue acessar toda a parte virtual deles. Eles entregam, eles têm produtos à pronta entrega, tanto de roupas quanto de acessórios, tanto masculino quanto feminino. Jaquetas hoje que eu uso da Tom. Todo figurino marcas, do Luiz aí é Mimos de Orlando. Praticamente da Mimos de Orlando, é isso aí. Show de bola. Outside Bar, Outside Underline Floripa, para quem não conhece aqui de Florianópolis, Outside Bar fica no final da beira-mar do Estreito, onde tem as quadras poliesportivas. É um bar que fica aberto desde, se eu não me engano, até desde as 11 horas da manhã e vai até o último sair praticamente lá, né? E normalmente nas sextas, sábado e domingo tem música ao vivo e começa na faixa de 4 às 5 horas da tarde. Vocês vão gostar bastante, que pra nós aqui, eu sempre falo que lá é minha casa, porque eu tô sempre lá, eu brinco com o Júnior, que é o dono, que lá é o meu bar praticamente. E é na beira-mar ali, Altos de É na beira-mar, pra nós, assim, pra mim, que a gente conhece Beira-Mar Norte, Beira-Mar do Estreito, em termos de visual, tem um melhor visual de Florianópolis disparado hoje. É isso aí. E e a Du, Luiz? Siga a gente também na rede social do Cash Oficial, também podem seguir eu, LCB Machado, e o Rafa, que tá com o Rafael.duo. É isso aí. Quem quiser gravar o seu próprio podcast também, aí os estúdios estão abertos, aí chama o Hugo aí no DM que ele resolve pra vocês. Quem quiser também ser um dos nossos apoiadores também, quiser colocar na tela aí, fique à vontade, chame a gente aí no direct, os nossos bastidores aí, o pessoal do nosso administrativo vai chamar vocês e passarem para vocês. Legal, só para relembrar aí o sorteio do livro, a gente vai ter a foto do livro, então vocês sigam essas duas feras, sigam a Du, comente um amigo ali que vocês vão receber o sorteio do livro. E esses aqui são para os nossos amigos. Sensacional. Obrigado. Muito obrigado também aí, então, pelo espaço, pelo papo aí, foi muito da hora, muito enriquecedor. Pode crer. A gente ia falar agora, para encerrar, a gente queria que tu falasse por último, depois vem o Jimmy, depois o Rafa encerra. Podem. Mas fiquem à vontade, fala então, teu público aí. Obrigado pelo livro, pelo espaço a vocês e pro meu público e pro público de vocês que acompanha. Eu acho que a gente vive num tempo, mensagem apocalíptica, né? Mas eu acho que a gente vive num período muito curioso da história, que a gente tá prestes a passar por uma revolução, assim, né? Que tudo vai mudar muito rápido, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E que eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem agora, antes dessa curva acentuar, pra gente se preparar emocionalmente, fisicamente, pra gente consolidar assim os nossos valores, os nossos relacionamentos, a nossa vida financeira, a gente entender como a gente funciona pra gente poder estar preparado, porque parece que no futuro só vai potencializar e tornar um caos aquilo que a gente já é. Então, o momento é agora de buscar conhecimento, de aprender sobre empreendedorismo, de aprender sobre a própria mente, sobre as próprias emoções, de cuidar do próprio corpo. Eu acho que o momento é agora. Essa é a mensagem que eu acho que faz sentido passar nesse momento. Animal. Muito bom, cara. Quero agradecer a vocês pelo espaço, né? Tô muito contente de participar aqui do Duocast, de ver mais um podcast posicionado e muito bem posicionado aqui na nossa região. Muito obrigado pelo convite, pelo papo, agradecer o Fermento também por estar aqui trocando essa ideia na mesa. Agradecer, né, quem assistiu a gente e dizer que, trazendo esse gancho que o Fermento trouxe dessa mudança que a gente está prestes a acontecer, é dizer que quem é empreendedor, que quem está criando alguma coisa, não precisa demorar necessariamente todo o tempo necessário para aprender a fazer algo. A pessoa pode encurtar a curva de aprendizado dela acessando pessoas que já passaram por aquela experiência. Isso acontece através do processo de mentoria, isso acontece através do processo de escutar um podcast, de ler um livro. Então, utilize todas as ferramentas que estiverem à disposição para reduzir a sua curva de aprendizado e se preparar melhor e com mais velocidade para essa mudança que a gente está prestes a ver acontecer. Show de bola, cara. Que massa. Cara, parabéns. Rafa? Pô, depois dessas duas mensagens lindas aí, eu vou dizer que eu não tenho mensagem motivacional nenhuma. Tá bom, já. Vão procurar no YouTube se vocês quiserem, né? O negócio é disciplina e trabalho. Não deixa de estar certo, cara. Simplificou. Resumindo, queria... Não tem como não agradecer aí vocês dois, essas duas feras, as agendas aí de vocês, a gente conseguiu casar, foi muito bacana. Os dois maiores hosters do sul do Brasil juntos aqui na mesa, isso para nós é motivo de orgulho. Muito grande pra nós. Então, obrigado, cara, obrigado. Continue fazendo o que vocês têm feito,
Vocês, os dois, são motivo de inspiração para mim, para manter o nosso podcast aqui. Muitas coisas, nada se cria, tudo se copia, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que muitas coisas do que eu faço aqui eu copio de vocês. Então continue fazendo isso aí, que tá sendo show de bola, não só para mim, como para milhares de pessoas que assistem vocês aí. Cara, show de bola, cara. A gente tá aprendendo sempre junto. A alegria do Rafa quando falou que conseguiu conversar com vocês e vocês dois vindo no mesmo horário pra trazer vocês dois. Ele me ligou, cara, tu não sabe o que eu consegui fazer tal. Eu falei, que massa, que legal. Gente, bola, né, a gente só tem a agradecer de fato, não vou falar que a gente já agradeceu, né, o Rafa já agradeceu muito vocês, mas eu acho que nunca é demais, né, porque a gente sabe, que nem o Rafa falou, vocês hoje são uma referência na região, né, então para nós hoje, estamos iniciando, né, o podcast, né, o Adu, para nós realmente é uma honra ter vocês aqui, pra gente conversar, aprender, fazer parcerias, e isso a gente não tenha dúvidas que vocês podem contar com a gente também no que vocês precisarem, né, claro, a gente é muito pequeno, mas a gente pode ter de coração que a gente ficou muito feliz com a presença de vocês aqui. Show de bola, velho. Obrigado de estar. Tô super feliz, super contente aqui de ter passado esse tempo com vocês. Brindezinho de água? Ou pode trazer Pode abrir agora. É isso. Pode beijar a noiva. É isso aí. Bom, gente, vai estar no ar esse nosso podcast em todos os nossos canais, YouTube, Spotify, né? E o LinkedIn também vai estar lá e no nosso Instagram, né? Logo mais vocês vão saber, a gente vai fazer uns cortes aí também, vai aparecer pra galera aí também. Gente, muito obrigado por ficar com a gente aí, mais de 1h30 de papo conosco. É uma honra para nós ter vocês aí com a gente nesse tempo todo, ó. Um beijo no coração de vocês aí e até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal! Valeu!